Olá, olá, minha gente! Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast. Esse é o primeiro do ano. E por falar em ano novo, nós estamos com marca nova. Tivemos uma trajetória linda com Elas por Elas e agora somos o Elas em Cena. Hoje estamos aqui com o primeiro episódio. Nosso convidado é super especial. Quem gosta, né, do verão da Bahia, de axé, carnaval, essa energia aqui que está na nossa cidade, né? A gente trouxe um convidado aqui, ele é compositor, cantor, músico, assim, de dono de grandes hits. Estamos aqui com ele, Alexandre Peixe. Arrasou. Obrigado pelo convite. Marca nova, Elas em Cena. Exatamente. E eu não paro de olhar a TV aqui, dou um axezinho, volume 4, que vocês já me deram o prazer aqui. da visita. Bom, vou ter você aqui conosco. Obrigado a vocês pelo convite e vai ser especial também bater um papo aí com vocês, saber o que é que vocês estão aí, o que é que vocês vão me apertar hoje aqui. Aqui a gente quer saber de tudo, viu, Peixe? Vamos lá. Vocês já viram, né, gente, que nosso episódio hoje vai ser muito energia, alta astral, massa. E aproveita, já se inscreve lá no nosso canal do YouTube, Elas em Cena. Nós estamos em todas as plataformas. Gente, está no ar o nosso podcast, o podcast das irmãs. Vamos começar? Vamos logo. Peixe, já quero logo saber assim, ó, como foi que você começou a compor? De onde é que saiu essa inspiração, que você pegou ali seu caderninho? Como é que foi isso? Conta pra gente. Exatamente, o famoso caderninho. Ele que salvava, a gente tinha celular pra gente salvar as ideias. Com certeza perdi um monte, porque compositor, se não salvar rápido, sai, esqueça, né? Melodia vai pro espaço, letra então, se não escrever rapidinho, eu mesmo esqueço, se eu não gravar, o que eu acabo de compor no final, eu tenho que olhar o começo, porque eu não lembro mais a melodia do começo da música. Então, é um lado do caderninho que eu hoje acho que a gente evoluiu na tecnologia. Ao mesmo tempo, eu sinto falta. Eu recentemente fiz uma postagem disso, de letras que ficaram conhecidas, Sim. De saber o que eu risquei, o que eu tirei. Eu tenho uma curiosidade para saber por que a gente, ao longo do tempo, né, vai pensando diferente, a coisa das rimas, né? Por que eu posso escolher essa palavra? Então, quando eu vejo muitos livros de artistas que eu admiro, que são compositores também, que lançam essas coisas de... Eu sempre vou olhar porque eles mudaram, né? Sim. Quando a música fica totalmente conhecida. E hoje, com o digital, a gente não consegue Já mais perde, isso, né? A gente muda na hora, esse apaga. contato, A não gente é? só tem um final, né? Então, o caderninho, que foi a primeira pergunta que você me fez, vamos lá, vamos tentar lembrar assim. Eu tinha uma coisa interessante, quando eu comecei a tocar violão, Sim. a minha geração que tocou violão, ela era assim, muito mais... tinha muito mais vontade de tocar as coisas que estavam rolando, as famosas revistinhas que a gente comprava na banca. Sim, que tinha aquela que você ia seguindo. as cifras, né? Uhum. Então tinha ali os sucessos dos clássicos, tinha os sucessos do momento. E eu passei muitos anos da minha vida nas férias, nos veraneios da ilha de Itaparica, em Barra do Gil. Sim. E então era muito comum de noite tocar Nós violão. também frequentávamos ali. Barra do Gil também? Barra do Gil? Não. Lá na ilha, né? Itaparica. Itaparica. Então, assim, é muito comum de noite, assim, sempre alguém puxar um violão e tal. Normal. Isso até me motivou, talvez, a tocar violão, porque As era uma coisa lavagens. que aproximava vocês. Sim, Da galera, da quiosques, mulherada, né? com violãozinho e tal. Sim. E aí eu fiquei, violão é um caminho que eu tive interesse por essa questão de tocar com a galera. E eu sentia que, enquanto alguns amigos decoravam muito as coisas, eu tinha mais curiosidade de tentar criar alguma coisa, né? Uhum. Isso, na época, eu talvez tivesse vergonha de mostrar isso, mas eu já tinha isso. Aí em você é mim. adolescente, né? Eu acho que violão eu peguei para aprender, sei lá, com uns 14 anos. Sim, bem adolescente. novo. Não, adolescente. Adolescente. Aí, assim, eu vim de um colégio que eu já soube que vocês também estudaram lá, que foi o Todas Vieira. experiências. Vocês me contaram aqui antes de a gente Nosso entrar colega aqui, ó. Nosso colega, não deixa de ser. E o Vieira, eu tô falando que eu sei que vocês são do Vieira, que vocês me disseram aqui antes da gente começar. E o Vieira tinha uma característica que talvez tenha sido muito importante na minha decisão profissional. Sim, Talvez não, foi muito importante, porque ele tinha um festival interno de música sim. Sim. chamado FIM, Uhum. Sim. e tinha uma amostra de som. Tinha anos até que se tinham 2 amostras de som em um festival interno de música. Então eu olhava aquelas bandas dos estudantes, né, subirem no palco para tocar, e eu tinha maior vontade de subir e tocar também. Por isso que eu queria tocar violão. Sim. Tanto que no Vieira, nas bandas que eu participei, eu não cantava, eu só tocava guitarra, não era nem violão. Então Vieira me impulsionou a olhar assim pro palco e falar, pô, também quero estar ali. Te deu coragem, a vontade. Eu sempre fui muito né? envergonhado, assim, tímido. Eu fui melhorando isso porque o que eu escolhi
tinha que me fazer ser uma pessoa comunicativa, encarar público. Sim. Mas eu não era uma pessoa de ir para frente da sala falar com desenvoltura. Apesar de eu gostar de falar, não era uma pessoa que levantava a mão quando o professor perguntava. Se alguém quer falar... Era mais reservada. Tinha gente que ia para frente, né? Eu falava e tal, mas sempre tinha uma dificuldade. E eu sobrei, assim, eu tive mais dificuldade quando era a tal da... Quando eu tinha que seguir a ordem alfabética. E o Alexandre... eu era o primeiro, o segundo ou terceiro, não tinha tempo de Igual ouvir. Dani, Ana. Eu sou Ana Daniela. Eu sou Ana Gabriela. Vocês sofreram com isso também. Total. Porque, E quando o repare, professor chamava, né? Ia logo... Porque se a gente fosse do meio ali... Fernanda, F. Do meio. Você já ouviu umas 10... Olha, vamos falar aqui. Já sabe. pescadinha. Já. O que não ficou legal, não vou falar aqui. É isso mesmo. Mas a gente ia... Vai você, o primeiro, né? Então, eu tinha dificuldade. Então, talvez a música tenha me ajudado, o palco, as amostras de som. Vocês se lembram que... Não sei se chamava com você na época de vocês. Telheiro? Telheiro, sim. Você sabia que tinha um O FM? burburinho do telheiro. Será que ainda chamam telheiro ou mudou? Deve Não sei. ser, né? Não é Eu acho que possível. ainda é. Que Tem o telheiro perdeu o não nome. vai lá. Mas tem muito tempo. Como mudou muito, né? Mas assim, aquela área ali do telheiro, não sei se também vocês tinham uma chamada FM telheiro. Tinham isso? Tinha um som ambiente, né? Tinha um som, tinha um som. Certo, mas não tinha ninguém falando, não. Tinha? Você lembra, Tinha Dani? só sons, eu não lembro disso, né? Não lembro se tinha rádio, não. Porque eu era o DJ da FM telheiro. Mas Que uma tinha onda da- rádio, sim. Não, é porque eu não sou, eu sou um pouquinho mais nova, nova. mas na minha época tinha Tinha, né? um sonzinho. Eu não sei se eu não, não me porque lembro. talvez... Intervalo e tal. Não sei o que era, assim, exatamente na época de vocês, se já tinha um pendrive, não sei o que tinha um som que você pudesse botar uma Não, não playlist. tinha pendrive na Não, época, era nem na minha era tinha. CD, né? Era Até Pronto, o meu era disquete. vinil. Era CD, Era vinil. era CD, peixe. Pronto, mas o meu era vinil um pouco antes. Então, assim, eu levava meus vinis de casa e tinha um tocador de vinil lá. E eu tinha que, de vez em quando, até falar alguma coisa, Caramba. tipo, tocar agora pra vocês, o álbum novo do YouTube, música tal. Então, eu tava tentando me infiltrar ali para tentar organizar a mostra de som, porque a mostra de som e o Festival de Interno de Que Música, bacana. ele tinha uma curadoria, sei lá, um Sim. grupo que escolhia as bandas para tocar. Então eu falei, se eu organizar, eu toco. Dono da bola. Eu jogo, Se a bola é jogo. minha, Eu boa. falei, eu vou organizar para não sobrar. Então eu desde talvez primeiro ano colegial, participei dos festivais como guitarrista em bandas. Pra vocês terem ideia, na minha época, Daniel Boaventura, hoje ator, cantor. Sim, ele era também, sim, né? Que também hoje é um amigo, ele já cantava e tocava sax numa banda chamada Horas Vagas, era uma turma um pouquinho mais, talvez 2 anos a mais que eu ali, 3, não sei, um ano, entre 2 e 3 anos, e só que eles tocavam Supertramp, era uma coisa mais sofisticada, né? Sax, ele cantando com aquela voz dele de tenor, assim, um negócio, mas assim, pô, tinha todos os estilos ali presentes, tanto que tinha uma banda de rock que se apresentava nessa época do Vieira, chamada Úteros em Fúria. Olha que nome maravilhoso, né? Úteros em Fúria, que uma vez eu vi uma entrevista de Pitty, perguntando como é que ela, numa cidade tão carnavalesca, ela se identificou com o rock. Ela falou, a primeira banda que eu vi, falei, eu quero ser cantora de rock, foi uma banda chamada Úteros em Fúria. Era uma banda do Vieira. Ó, que O legal. cantor Mauro, que eu conhecia, ele tinha totalmente um comportamento rocker, assim, de palco, se jogava, dava os moches. Ele era muito legal. Então você tinha uma cena assim, você tinha o André, você tinha Boaventura fazendo um som bem sofisticado, pop, progressivo. Eu já fazia mais rock dos anos 80, tocava as bandas do movimento ali de Paralamas, Capital. Já tinha mais essa influência. Então era muito legal. Tinha um grupo chamado Guará, que só tocava bossa nova. E os caras tocavam violão. Bem assim, diversificado. Tá vendo? bem Vocês diversificado, sabiam. entendeu? Não, na nossa época não tinha essa... Você lembra disso? Não lembro Então, dessa rádio, né? Eu lembro dos festivais, né? E assim, de bandas que iam lá. Forró do Vieira. No intervalo. Intervalo Isso eu ia lembro. bastante. Na minha época, eu acho que intervalo não tinha tanto... Mas, assim, uma coisa interessante é que esses festivais tinham as bandas que se apresentavam no colégio, sei lá, 6, 7, 8 bandas, e no final tinha uma banda já mais conhecida para encerrar. Então, eu cheguei a ver, por exemplo, o Araqueto se apresentar lá. Sim. Eu vi a Companhia Clique, que foi a primeira banda de Daniela Mercury. Quando Daniela saiu da Companhia Clique, o primeiro ano, quem substituiu foi Carla Vise, que anos depois foi cantora do Cheiro. Então, ela cantou no Vieira já como... Então, tava tudo muito perto de mim ali. Quando eu tô dando uma volta para falar da questão da composição. Mesmo com eu tudo quero isso... saber tudo, já te falei. Eu não era, como a gente fazia cover, não tinha nada autoral ali, eu não era compositor naquele momento. Se eu você me perguntar no Vieira, onde é que eu tive minha primeira... Quando é que a caneta entrou quando é que começou? Vamos lá.
No Vieirinha, na quarta série, teve talvez seja Mentira, que já foi na matéria quarta da música, série. que você perguntou se eu lembrava. Poxa, mas no Sim. Vieirinha eu não vou lembrar. Teve na aula, não sei se foi na aula, talvez de artes, tinha Sim, artes? tinha arte, Não sei, talvez, né? tinha. música, É, tinha não sei se foi de tudo. música ou de arte. Um dos pedidos, não sei se foi uma tarefa com nota, não lembro, me pediram para fazer uma paródia, que é você pegar uma música que já existe e mudar a letra. Sim, sim. Certo. Então, eu lembro bem disso, que eu escolhi Águas de Março para fazer Olha. uma letra nova, o que eu também acho que foi uma loucura eu ter escolhido Águas de Março, uma É. letra enorme. É. Eu não Mas sei ali onde- você mostrou. Eu falei, eu gosto desse negócio, porque escolhi Águas de Março. Não lembro, sou louco para achar algum papel desse, E um não- caderninho. Por não que eu lembro. escrevi? Estou super curioso. Aí eu fiz Águas de Então, a E minha tirou primeira... nota boa? Também não lembro da nota. Deve ter sido ruim, senão se fosse o 10 eu tinha me marcado, mas eu sempre fiz, né? E aí, eu no final do segundo grau, tinha uma missa. Sempre tinha missa. Sempre tem essa missa. E eu participei do grupo que ia tocar na missa. Sim. Então, eu lembro que a música O Senhor é Santo... Eu Quem estudou no Vieira Sabe o que é, pois todo é. mundo sabe. Então, O Senhor é Santo, na minha apresentação do final, virou um samba reggae. O Senhor é santo. Não. Não. Santo, santo, o Senhor é santo. Eu pensei que você ia mandar. O Senhor é santo. Aí já tá aqui. um samba reggae. Aí pode ter sido na missa de vocês, na minha missa. Na minha missa Respeita a foi missa deles. assim. Respeite minha missa. Na minha missa foi assim. Aí você fala, eu fiquei, poxa, que legal essa questão de sair mexendo nas melodias e tal. E aí, então, eu lembro dessa parte de criação mais nessa fase aí. Eu acho que o que tem nesse meio do caminho, talvez tenha sido uma coisa muito amadora, que eu não fazia muita questão de mostrar. Sim. Eu sabia que eu gostava de escrever. Minha mãe uma vez me trouxe um caderninho que eu fiz de poesias, que eu fazia mais novinho, assim, com 12 anos. Escrevia, fazia coisas Sim, rimadas. você já gostava. Assim, né? falava, sei lá, contava uma história sobre um passarinho, eu fazia rima. Rimando. Então, Então já tinha uma coisa que eu gostava de fazer. Desde criança, já vou emendando essa. Desde criança, você já sentia na sua veia esse gosto, essa imersão aí na música. Fale sério. Com música, ó, eu não tenho ninguém na família. Na família. É uma coisa que sempre me perguntaram, peixe, alguém na sua família? Sim. Nada. Era sua, era coisa sua. Zero. É, Inclusive, eu tento puxar assim, como é que eu tive esse impulso para ir. Foi o Vieira, com essas Sim. mostras de som, e a outra foi um tio, que infelizmente não tá mais aqui, que é irmão de minha mãe, que tinha um violão abandonado na casa dele, que não tinha corda. E aí os veraneios da ilha, como o violão era comum, eu pedi a ele, pô, meu tio, você não usa, me dê o violão aí, na moral, tá. Aí ele vai, leve, tá fazendo um favor, né? Já tava cheio de teia de aranha lá, né? Aí botei corda no violão e levei pra ele. Então, eu acho que assim, são as coisas da vida. Um violão de bobeira, abandonado, E você pô, pegou. vou pegar. Vieira, aí falei, poxa, pra eu tocar assim, nos festivais, eu vou precisar tocar guitarra. Aí fui tomar aula de guitarra. Com um cara super roqueiro aqui de Salvador e tal. Lembro até hoje o nome dele, Ed Meirelles. Vou contar uma história muito curiosa de Ed, porque é bem engraçada. Uma vez eu liguei pra casa de Ed e ele me dava as apostilas Ed Meirelles e as coisas assim pra estudar, né? Aí a mãe dele atendeu, falou, por favor, eu queria falar com Ed. Ela falou, que Ed? Eu sempre falei, não, Ed, professor de música. Ah, Ed Elson. Ele é Ed Elson, ele é irmão de Ed Belton e Ed Milson. Ed Elson. Aí eu descobri que minha professora... Meu Deus. Uma história engraçada. Ed Belton, Ed Elson, Ed Milson. Eu falei, não sei, é Ed Meirelles aqui na minha voz. É o meu professor. Só se vê na Bahia. Só se vê na Bahia, mas era um craque, assim. Ele me mostrava tudo que eu queria na época ver, tudo que eu queria tocar. Eu era fã do Guns N' Roses, eu tinha um pôster no meu quarto. Eita. E eu falei pra minha mãe, se eu passar direto no segundo ano colegial, você deixou ir pro Rock in Rio, mãe? Minha mãe, você é maluco, eu vou deixar meu filho pro Rio com 16 para 17 anos, você... Droga, meu filho! Rock and roll! Aí eu falei, mãe, pô, eu vou com uma galera legal, todo mundo tranquilão. tranquilo. Aí eu tava, assim, mal em física. Aí eu Era falei, péssima ela em viu assim, ó, então... Vou dar esse empurrão pra ver se ele passava. Eu passei, ela teve que me aí aguentar você ir pro foi, Rio. Eu fui pro Rock in Rio 2, assisti o Guns N' Roses, que eu era louco Você por ficou ele. louco lá. No Maracanã, eu tenho essa Meu memória Deus. também de festival. Mas aí você vê, né? Eu quero Marca, assistir né? as coisas, eu quero estar participando dos festivais do colégio. Mas era folião, sempre fui. Quando as pessoas falam, por que você virou compositor, gostava de rock e vira compositor de carnaval? Porque talvez fosse um passo que eu, como gostava de carnaval, também gostava das músicas de carnaval, e os artistas de carnaval moravam aqui. Como é que eu vou mandar uma música pro Guns N' Roses? Me diga aí. Não dá.
Pra quem manda pra Herbert Pois Viana, não vai é, chegar gente. nunca. Não vai chegar. Então, O assim, eu caminho falei, aí tá pô, eu longo. gosto de pessoal- rock, mas adoro carnaval, gosto das É. músicas de carnaval, sempre ouvi. Meu pai ia pros Veraneiros da Ilha, levava... e essa é outra coisa que eu devo muito a ele, quando eu digo que não tem música no sentido do músico na minha casa ou na minha família, mas a música na minha casa, ela existia 24 presente. horas. Lá em casa também Meu pai é assim. acordava, rádio. Pronto. Também. Lá em casa Café também é com assim som. até hoje, Somos viu? música. Também, né? Música. Meus Também. pais Qualquer acordam hora. Meu música. pai era médico, também não tá mais com a gente, mas assim, ele atendia, o que me falou isso muitas vezes foi encontro pessoas até hoje que eram pacientes dele, falavam, rapaz, seu pai atendia com música clássica Ó, que e legal. com incenso. E todo mundo chamava, assim, marcava isso, Marcava. porque Sim, é. Sim. o paciente, Diferente, algumas vezes é, doente, diferente. já entra debilitado, É, já entra pra baixo Mas no com A consultório. pessoa essa ali energia, já um consultório com essa muda, energia, né? Aí né? uma energia limpa já- e um sonzinho assim de fundo, então ele tinha essa consciência também, terapêutica já com a música. Sim. E então eu tinha na minha casa esse ambiente de música o tempo inteiro. E outra coisa bacana é que eu falei que ele escutava, atendia com música assim Clássica, mais né? clássica, talvez para não correr risco de ter, não gosto, Sim, bota uma é. coisa assim mais Neutra. tranquila. Mas ele ouvia, então ele ia para a ilha, por exemplo, ele levava na ilha o disco novo de Roberto Carlos, o de AGP, o de Luiz Caldas, o Trio Elétrico do Bem Osmar. eclético. Tudo. Ele tinha todos. Ele tinha uma coletânea do MPB que lá em casa eu não sei como é que não furou. Que tinha uma coletânea de Caetano, uma de Chico, uma de Nara Leão, Eita. uma de Chico Buarque. Chico já tinha falado. Devia ter Caetano, Gal Gil, também. Gal, Gal. Bethânia. Era assim, era o fino da bossa, Jorge Ben, Gil. Gil, Caetano, todos os clássicos, Nara Leão, todos do movimento Bossa Nova. E ele escutava essa sequência de Vinícius que ele tinha muito nos domingos. Então, para mim, foi importantíssimo ter um Importantíssimo artista essa popular. referência. Você né? teve uma A GP base. cantando muita ali um referência. samba mais popular, Roberto Carlos cantando coisas mais populares. Sim. Então, para esse universo que a gente meio que traga sem perceber, é importantíssimo para quem depois vai para música como autor ter essa Claro. perspectiva E de você melodias percebe completamente isso, Com diferentes certeza. do seu universo de formação. E quando entendeu? você começou a tocar, no caso, o violão do seu tio e tal, e compor, seus pais te incentivaram nessa época? Muito, porque eu fazia meu dever de casa, né? Cumpri meu papel de Suas aluno. notas não dava estavam boas. trabalho. Então, pô, ele não dá trabalho, ele tá aqui de férias, não tem o que falar, né? É. Então, lá em casa, quem dava um pouco de trabalho era meu irmão, mais velho. Ele se metia mais em confusão, então eu era mais pacato. Então, eu acho que ninguém questionou isso, não. E também, no fundo, quando assim, nessa idade, ninguém olha com a perspectiva de que o filho vai se tornar um músico, um artista. É Sim, muito cedo, sim, né? Para você tomar a decisão. Então, sempre foi um hobby. Peraí, mas e a composição? Veio o quê? Veio de um Quando amor, uma você paixãozinha? fala a inspiração, de onde vem Eu ou, quero que você ou falou, a linha não, do vou tempo? começar, Não, a eu vou primeira que começar você, a né? escrever aqui. O que gera. De tudo. Se você disser O que... que você estava sentindo. Tudo. o Se que você disser que a gente precisava. só faz com experiência própria, é mentira, porque é difícil você ter uma produção em grande escala, digamos assim, Sim. muito, e ficar toda hora, e agora eu tô sentindo o quê? Vou fazer isso? Não dá. Então são histórias suas, histórias dos outros, Não, o que você ouve. Eu Sim, conto, sim. vocês estão falando aqui, tem uma A vida palavra mesmo. que, pô, essa palavra é diferente. entendi. Eu tenho no meu celular um bloco de notas que eu fico colocando frases Você e fica palavras 24 horas ali ligado, ligado, né? Depois eu conto algum, me lembro, aquela história, falei, de que coisas que viraram músicas, que são expressões assim, entendeu? Sim. Por exemplo, vou contar logo uma. Eu tinha um professor, eu não cantava, eu tocava guitarra, Sim. e eu falei, poxa, será que eu não conseguiria cantar também? Ó. Eu falei, vou procurar uma orientação de um profissional. Ele te dava aula de canto em Salvador, Neto Costa, todo mundo conhecia ele em Salvador aqui como Netinho. E eu chegava lá na casa dele para tomar aula, ele falava, Peixe, eu tenho um babado novo para te contar. Aí eu ouvi aquilo, né? Aí na semana chega, Peixe, eu tenho um babado novo. E contava uma fofoca de alguém, porque ele dava aula pra muita gente, sabia a vida de todo mundo, né? Hoje a gente fala resenha, né? Babado novo pra te contar, E eu falei, rapaz, eu vou fazer uma música com isso. E aí eu fiz a Babado Novo, que acabou batizando a banda Babado Novo. Ó a história aí, E viu? é uma história real, inclusive tem partes da letra que são interessantes, sei lá. A novidade é Fafá com o Luciano, na época minha irmã tá Flávia na namorava boca do povo, começou a babado, namorar babado Luciano. novo. Essa Essa daí. daí. Vou te Que contar. É babado novo. Quero saber, pode contar, vou espalhar, tem babado, Babado novo. novo. Aí tem Luciano, como é? Você foi na história do cara, né? Praticamente. Algumas coisas foram fictícias ali, Sim. né? Não dá pra fazer tudo, mas, por exemplo, a novidade é Fafá com o Luciano. Naquela época, minha irmã Flávia estava começando a namorar, o namorado dele da época era Luciano. Ó, que Então, algumas interessante. coisas são pinceladas Você ali foi, reais. E outras são juntando. fictícias, porque Sim. tinha que terminar os trofes, não dá Vai mesclando, Toda né? fofoca assim, Vai os outros pra mesclando. contar. Aí, assim, são histórias que você fala aqui, você fala isso para o autor, para o compositor, vira
um tipo de audição mais de filtro fino, assim, né? Isso. Então, pô, isso aí é uma Pode música, fazer uma música. é um tema, como a gente gosta de falar muito hoje. É uma Uhum. palavra interessante para se usar. Então, para a gente é muito isso. Então, as histórias são as histórias de vocês, que podem ser daqui. Sim. Uma história que você está assistindo um filme e você entende aquela história Você como olha roteiro de música. Tudo pode. Uma história que você viveu também pode. Tudo pode, né? Você pega do... Isso daí pra quem é artista desde É. pequenininho, que tinha essa percepção. já tá. Não é porque Ah. outro dia eu assisti alguma entrevista de alguma cantora sertaneja e ela também compõe, eu não tô me lembrando qual é, mas ela falava assim, não, eu gosto de sofrer. Pra Aí eu compor, fico né? remoendo, tudo que eu vivo, eu pra fico inspirar, remoendo porque eu gosto E assim de nasceu a sofrer. sofrência. É. Então eu Com tenho que estar certeza. sofrendo o Pra tempo compor todo. bem, só. É. Uma vez eu vi a Beth Viana falando que numa época da vida dele, as grandes canções que estouravam dele eram canções de ruptura de relacionamento. Por exemplo, quando ele acabou o romance com Paula Toller na Sim. época, ele fez uma canção que ficou muito conhecida. Escuro do mundo, onde está tudo que você quer? Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho bom e acordei chorando, por isso eu te liguei. Uma baladinha. sim, Será sim. que você ainda pensa? É, agora eu já sei música como é. Aí eu assistindo as entrevistas, na época a Paula Toller começou a namorar com Leone. Sim. Leone também cantou. Aham. E Leone disse que ficou assim, porra, na hora que ouviu na FM a música de Herbert Viana, cara, porra, até nessa hora esse cara faz uma música desse nível, tipo, babando a música, puto, porque ele tava no auge da onda do rompimento de era uma treta na época, que se tivesse um Instagram era Léo Dias na capa. Perdeu, Léo Dias e Herbert Nelson caiu Rubens, pra Herbert Eita. Viana, então assim, ele vira música e tava na rádio, o cara ouve, entende a história, que é a história deles ali do trio, né? É. E Ô, ele, Peixe, então, vem cá. Eu vou voltar um pouquinho pra Vá, pra desculpa, ouvir. você falei que eu falava, hein? Não, mas eu vou aqui voltar só um faixa de pouquinho. aviso. Aqui só Não, funciona estamos assim, viu? encantadas. Eu vou voltar um pouquinho pro Vieira, Ah. viu? Porque eu fui conversar lá com alguns colegas seus. Você da pesquisou, época, né? pesquisei, lógico que eu não sou boba. E eu soube que Peixe era excelente aluno. Eu quero saber. Não, eu soube que você era excelente aluno. Eu era bom Ó, aluno. tá vendo? Excelente não era, não. Ó, Ó, tá vendo? vamos lá, tem a ver com o que eu faço hoje. Eu era bom em português, bom, redação. Porque quem gosta de escrita, quem gosta de leitura, Tá no universo, isso né? você faz com Mas mais eu quero prazer. saber como é que você decidiu ingressar na medicina. Se Meu já era pai. uma coisa assim do ensino médio, já era Não. uma coisa que veio de antes ou não? Não, pra você ter uma ideia, no ano que a gente decide fazer medicina, e isso vale até pra quem tá assistindo a gente escolhe muito cedo. É muito cedo. Eu acho isso Não, e eu errado. vi que você foi até o quarto ano, Eu né? saí no quarto ano. Então, assim, ó. Deus. Eu fiz um teste de. Como é que chamava? De aptidão? Aptidão. Vocacional. Vocacional, Vocacional. Olha o que deu pra mim. É. Medicina e publicidade. Nada a ver. Se olhar hoje, era mais Tipo, publicidade. nada- né? Criação, marketing e tal. É. Mas aí vamos lá. Eu tenho um pai médico, que é uma figura sempre que você entende que a sociedade trata de uma forma muito respeitosa, Sim. porque é uma pessoa que tem um poder. O poder da cura é um poder Isso. quase que divino. É. Gente. E Sim. se você fizer isso com vocação, com amor, você tem um poder imenso de mudar a vida das pessoas. Eu digo isso porque quando eu encontro as pessoas nos lugares, meu pai já morreu tem mais de 15 anos, eu encontro até hoje, gente. Eu fui agora eu fiz um evento em Praia dos Lagos e um ortopedista falou para mim, Peixe, eu fui residente de seu pai. Meu pai era ortopedista do Winsbot. E, rapaz, você não sabe como seu pai me acolheu quando eu cheguei em Salvador na residência. Seu pai era um médico, assim, super respeitado, um cara do bem. Então, assim, você ouvir isso, não tem preço. Aí você ficava... Então, assim, eu com certeza, aquela figura da pessoa que você chega num restaurante e fala, doutor, pô, minha prima que o senhor operou tá ótima, obrigado, tá andando perfeitamente. Tem muita consequência positiva quando você faz uma profissão dessa com carinho, com amor, com dedicação. Então, eu tinha essa figura muito perto de mim e não tive ele me indicando, pô, faça medicina. Pô, eu tenho uma clínica aqui que eu ajudei a construir, você vai ter uma facilidade para mercado de trabalho. Pra Mas seguir, né, a você não vai ter carreira. uma relação tão Sim. grande como eu tive para ver Não no ficava te interior. influenciando. Não ficava. Em nenhum momento ele falou isso para mim, por exemplo. E o mais bonito é quando eu larguei, que podia ser ele dizer, não, você é maluco. Porque eu conto essa história. Medicina na Federal, Você é meu louco, filho. no quarto ano, faltam Meu 2, Deus, vai Deus. terminar, Meus pais não deixaram. rapaz. Muitos pais não deixariam. Né? Na casa ia falar assim, termine. Termine, entregue seu canudo E vá fazer e vá suas fazer o que coisas. você quiser. Eu acho que 99% dos pais, e Mas muitas conte, vezes por amor aos filhos, não é porque ele não... Porque, naturalmente, profissões mais tradicionais, você tem uma chance
de mercado de trabalho Claro, muito é. maior. Sim, De sim. felicidade, não. É o óbvio, São coisas né? diferentes. É Isso. verdade. Então, com certeza, assim, se eu tivesse um pai mais cartesiano, sei lá, mais ortodoxo, uma coisa Sim. assim, ele fosse, meu filho, pense direito, não sei o quê, termine. Eu já estava na minha cabeça, se eu terminar, eu vou querer fazer residência. Se eu fizer residência, eu vou querer começar a trabalhar. É. Aí você não sai, É verdade. você não sai. Então, eu já estava começando a pegar matéria no hospital, no 4º ano, lá no Hospital das Clínicas, e eu não gostava de ir para o hospital, não gostava de ver paciente. Não curti ir para aula. E eu não perdi nenhuma matéria, não era uma coisa, eu larguei, abandonei. Eu fazia entendi. terminava meu compromisso, mas não era feliz. Mas não amava. E eu já estava sendo gravado. O Ricardo Chaves me gravou em 94, 3. 93. Pô, corrigiu, Ricardo. Tá Fiquei na dúvida agora no treino. Estudei a Tá bio com a pauta aí, todinha. né? Tá tudo aqui, ó, na ponta. Parabéns. Em 93, quando o Ricardo me gravou, eu já estava começando ali a medicina, depois tive mais músicas gravadas, então eu já estava ali, digamos, visualizando que era possível tentar mais, né? Sim. Não pensava ainda em cantar, juro. Quem primeiro falou para mim, por que você não canta, foi Bel. Pouca gente sabe disso. Que quando o Bel me gravou a primeira vez em 96, que ele gravou Nanaí. "Ô Nanaê, vem bananiaio", ele perguntou, quem é que grava esse material que você manda para mim? Eu falei, eu que faço a voz. Ele, por que você não canta se você faz suas músicas? Eu falei, pô, Bel, eu nunca pensei nisso. Realmente, o Vieira eu tocava guitarra nas bandas. Você devia cantar, você tem um tipo de voz muito seu e tal. Foi o primeiro cara que ia acender uma luzinha assim, Deu não é assim, possível. Tanto que ele me levou para um estúdio, a gente gravou E umas duas vindo músicas. dele, né? Você aí criou até Endossado por um artista ídolo, um artista Pois é. consagrado, você fala, pô, ele não tá falando. É. E ele me levou realmente para um estúdio, gravou 2 músicas inéditas e levou para a gravadora dele na época. Tanto que eu, estudante de medicina, eu falei, pô, se esse negócio der certo. Na época não estava tão na minha cabeça ainda largar, né? E se der certo, eu não sei como é que eu vou conseguir conciliar, dar um sim a Bel de uma Sim. produção de carreira e eu estar fazendo uma faculdade que era difícil. Com Sim, certeza. Exigia você tem que se dedicação, dedicar, né? Dedicação. Então, mas graças a Deus, realmente, eu não era hora, não sabia nada. E ele falou, Peixe, o pessoal acha muito cedo, você está começando agora, mas vá, siga em frente e tal. Aí, tanto que foi a partir disso que, quando eu, um pouco adiante, quando eu resolvi sair da Federal, sair de medicina, eu formei uma banda. E eu já tinha decidido mudar e fui fazer administração na fax. E aí eu fiz uma banda, já com essa coisa de querer começar a fazer alguma coisa cantando, né? Que foi uma banda com nome curioso, super diferente, que era Baranga Pintada. Isso, a gente gravou até um disco com a Baranga Pintada. Mas aí eu já estava cada vez mais presente assim nos repertórios dos artistas do carnaval e eu estava começando a entender isso como uma profissão, assim, já, Sim. pô, esse negócio tá sério, porque quando começa o artista que você vê como uma referência te ligar e dizer, eu vou gravar disco, você tem alguma coisa para mim? Você fala, Já pô, tá que pedindo, né? responsabilidade de fazer música para eles, É. entendeu? E aí eu fui para administração, também fiquei um pouco perdido, pô, não quero isso, não é, saí de novo. Você já estava É isso inquieto que eu queria aí. saber. Você foi parar no mundo jurídico, não é isso? Aí eu fui fazer Direito na Aham. Católica, eu saí da Federal para Fax para Católica, porque descobri que tinha um curso noturno. Era o primeiro ano do curso noturno. Falei, agora eu vou fazer isso daí para ficar o dia livre, Você fica para com o dia compor, todo livre. para tentar minhas coisas de Sim, música. Eu já estava pensando sim. nisso, de tentar conciliar, porque até você entender que é uma coisa que dá para você, digamos, visualizar um mercado para se sustentar, tal, eu queria ter de onde eu vim, né? Isso. Você vierense, colégio tradicional. É muito louco você dar um mergulho assim, verdade, gente, de sai da cabeça sem olhar pro lado, né? Você fala, ó, eu vou, mas vou deixar uma portinha aqui, Claro. que se não der certo, eu Vai que... Eu tenho Eu um tenho que ter um garantido plano aqui. B, né? Tem que ter o plano B. porque a gente vê que tem pessoas que entram em áreas assim como a salvação da lavoura, né? Tem jogador de futebol mesmo, é uma profissão que muitas vezes o jogador é para salvar a família, né? Sim, De onde vem é a única oportunidade de jogar bem, ponto, da bota família alguém para jogar toda, bola. Isso. Na música também tem muitos casos de Muitos, pessoas sim. que vieram muito de uma situação de dificuldade Complicada, financeira mesmo e descobre talento ali, vai. Então, no meu caso de ter, que é um pouco parecido, por exemplo, com o caso do Durval, que foi arquiteto, que trabalhou em banco, mas chegou uma hora que ele fez a escolha, migrou. Talvez quem foi mais que tenha? Ricardo, estudou administração, Ricardo Chaves, administração na Fax, inclusive também. Formou, depois decidiu pela música. A gente teve essa opção de tomar uma decisão, mas a gente teve uma outra chance. Teve essa oportunidade. Então, tem a formação puxando a gente assim um pouco pro pé no chão demais, né? Fica. E assim, uma coisa que eu digo muito pros meus amigos que me pedem conselho pros filhos que querem fazer música. E aí eu faço o quê? Na minha época, se eu quisesse me dedicar à música já no mundo acadêmico, eu não tinha opção.
porque só tinha os cursos de composição e regência, licenciatura, que são cursos muito eruditos, muito clássicos. Você ia ter que sair. não flerta com música Com popular. Salvador não Isso. dava. Então, assim, hoje eu te indico para amigos cursos em São Paulo e até fora do Brasil, que o cara pode sair produtor, DJ, pode sair multi-instrumentista. Então, se ele já desde Hoje o cedo... mercado é outro. se ele já quiser desde cedo investir nisso, por exemplo, eu sinto falta de produzir minhas coisas, eu gravar os pianos, porque eu não tenho mais tempo de me dedicar a construir Sim. uma boa performance de instrumento que exige exercício diário, Sim. você entender de áudio para você produzir, mixar seus discos. Então, hoje uma geração tem chance de fazer isso, e boa chance. E precisa, né? Então, é possível você hoje ter uma formação que você pode sair produtor, você pode sair arranjador, você pode sair instrumentista, você pode sair artista, você pode sair artista que produz o próprio trabalho, empresa, gestor de carreira. Tudo isso está em show business. Exatamente. Hoje você tem cursos disso, na minha época não tinha. Não tinha. Então, o meu era enfrentar o desafio de fazer música pra galera e vamos ver no que vai dar. Eu vi que não vai dar. E deu, e Entendeu? graças a Deus, Amém. deu certo e você tá aí E aí eu fui- bombando. Mas vem fazendo. cá, mas peraí. Eu tô curiosa nessa história aí. Então você ingressou também noturno, o É. jurídico. Mas quando foi que você falou assim? Não, gente, o jurídico realmente não dá pra Não, o mim, jurídico eu terminei, mas não fiz OAB. Pra Sim, mostrar- mas você já sabia que você não queria advogar, porque você Já não não fez nem queria. OAB. Quando foi que você Já falou assim, não não, isso aqui eu queria. não quero, não? Porque mas foi- ele deixou o plano B. eu falei assim... Não, tava lá, tava na reserva. Tava na reserva, mas no final do curso, faltava um ano mais ou menos para Sim. acabar. Eu gravei um álbum, que era só compositor, mas eu gravei um álbum chamado Luau Bahia, porque na época tinha um artista mineiro que lançava discos no mercado e ele fazia muito sucesso, vendia muito disco, chamado Emerson Nogueira. Sim. Você lembra de Emerson Nogueira? Lembro. Ele cantava uns álbuns assim, bem folk, cantando. Basicamente era música americana, mais setentista, Eu mais lembro dele, tocava muito Tinha, internacional, é, eu lembro. tocando Hotel Califórnia. Era perfeito. muito assim, bom. Muito legal de escutar. E eu ficava, pô, por que a gente não tem na Bahia uma coisa acústica com as músicas da Bahia assim, mais antigas? Aí eu fiz um All Bahia, chamei alguns amigos músicos, fui para o estúdio gravar mais essa coisa mais de praia, assim, mais bongô, violão de aço, coisa mais acústica mesmo, por isso que é um luau, porque o luau remete fogueirinha, sons de violão, né? Aí eu regravei Fricote, Prefixo de Verão, Baianidade Nagô, Mila, não Ó, lembro que agora, um legal. repertório Sim. assim, de Algumas clássicos, antigas. de músicas mais, né, Aham. de trás, assim. E lancei essa música, esse álbum. Esse álbum. Então eu era compositor, estudante, e lancei esse álbum. Só que eu cruzei caminho com um cara que talvez vocês conheçam, o Najib. Sim. Quem é que não conhece o Najib? É. Pelo amor de Deus, minha criança. Figuraça, gente boníssima. Ele era dono de uma boate na Pituba que tinha show ao Fashion vivo. Fashion Club. Club. É. Pronto. Fashion Club tinha show, não tinha? Aham. Tinha. E eu falei com ele, pô, Najib, eu fiz um álbum chamado Luau Bahia, tá tocando as coisas mais antigas do axé. Será que esse negócio não daria um show aí na boate? Eu já tinha tido uma experiência com banda, com a Baranga, e eu acabei pulando a etapa, a Baranga acabou, lá na época de ADM. Eu vi que a gente não tinha nenhum tipo de condução de carreira empresarial, que a gente ia ficar Sim, tocando só sim. em festinha, não ia sair Entendi. daquilo. Falei, vou continuar compondo, vou fazer uma faculdade aí, que eu não estava mais gostando de administração, vou mudar e vou ficar compondo e estudando de noite. E fiquei nessa onda, sem banda, mas eu já tinha tido a experiência de fazer show, de ter banda. Sim. Então, quando eu faço o álbum acústico Luau Bahia e encontro o Najib, e ele olhou pra mim e falou assim, rapaz, esse negócio é diferente, pode dar certo. Vamos fazer um teste, vou colocar você no domingo, e se der certo a gente Na segue. Fashion? Na Fashion Club. Aham. E o projeto se chamava Alexandre Peixe Canta Axé das Antigas. Ó, que legal. E eu inventei esse negócio de das antigas, que depois Tá todo vendo? mundo Todo usou. mundo usa, Ninguém né? tinha usava isso. É. E como é que eu ia falar que eu cantava os axés mais? Aham. Aí Os eu botei. clássicos, né? E eu já tinha um nome no mercado como compositor, porque já era gravado. Sim. E para poder umas pessoas associarem, por que esse cara tá cantando axé? Não, é Peixe que faz as músicas de Bel, de sim. Ivete. Tinha uma associação do axé, por isso Sim, botei Peixe, sim. Alexandre Peixe canta axé das antigas. Ficou. E aí a gente tocava bastante Luiz Caldas, Olodum, Mandamel. E a gente Que começou massa. num domingo lá, para pouquíssimas pessoas, era tarde. Mas aí virou um pouco o after da Timbalada, Sim. o after da Ara Verde do Otto, que tinha muito evento ali. Virou Sim. a galera saía a mil Ia. das festas que acabavam domingo queria mais cedo e queria continuar. continuar. A gente, tanto que eu Pegava começava a esse tocar público. meia-noite e meia no domingo, começava o show. Caramba.
Acredite, eu sempre achava que não ia ter, porque 11 horas eu chegava na boate e só tinha garçom. Depois lotado. Aí eu olhava pros caras, vai cancelar. Aí chegava todo mundo de vez. De vez, e essa era a atenção. E o 11 e pior meia, que chegava meia todo... dúzia. O pior não, O povo melhor, né? O povo vinha, chegava todo animado, né? Não, Você não precisava frenético. animar o povo já chegava louco. Eu tinha que tomar 5 doses de uísque pra entrar 1000 também. Então, assim, esse show me fez contactar com uma produtora chamada Pequena Notável, que Sim. tomava conta da carreira do Babado Novo, no auge de Cláudia no Babado. Sim. E aí, Rodrigo Melo, na época, um dos sócios da Pequena, virou pra mim no camarim e falou, Peixe, a gente ia fazer um domingo, ficou 6 meses fazendo. Imagine. Olha, Aí, sucesso. encheu. Aí a gente começou a ir artista a cantar também. Eita. Do próprio artista da época, assim, Sim. cantar. Foi bem legal. Movimentou um baú de repertório que as pessoas não estavam tocando. Foi bem interessante isso. E isso vai me conectar atualmente no Axézinho, já já fala dele. Por que eu puxei isso pra cá depois? O gancho. O gancho. Mas aí ele falou, Peixe, você é compositor, tá cantando, por que você não faz uma carreira e lança seus próprios álbuns? E a gente tem uma produtora. De novo. Ó, eu de novo. Isso, Só que dessa vez eu tava acabando a faculdade, eu tava na terceira. Eu falei, ó, agora eu vou. Tô acabando mesmo, boto meu canudo na gaveta. Isso. Pelo Tanto menos que eu já tá- lembro- Essa eu vou finalizar. Essa eu vou. Essa eu vou. Porque agora eu vi uma chance real de estar dentro de um lugar onde a gente tinha artistas que tinham repercussão nacional, que faziam TV, que lançavam disco, estavam em gravadoras. Eu vi uma chance ali pra mim. Sim. Não era mais um brother, você é seu empresário, bora, resenha. Não era isso. Era uma coisa entendeu? séria. Era sério. Entendi. Aí eu falei, pô, vamos conciliar, que até formar, tá faltando um pouco, e vambora. Aí eu fiz um álbum autoral. Aí comecei. Isso coincidiu muito, inclusive, com aquele boom de Minas Gerais, Sim. de micareta pra caramba. Então a gente tinha teve um muito. sócio na época que fazia todo o estado de Minas e fazia um evento chamado Axé Brasil no Mineirão, que era, assim, imenso. Era um evento para 50, 60 mil pessoas por Olha 2 só. dias, então dava 120 mil pessoas dia. Eram 6, 7 bandas por dia da Bahia. Então ele colocava a gente num palco desse aí. Então a gente tinha vitrine para se apresentar. Fiz sim. todas as grandes micaretas do estado de Minas durante muitos anos. Então a minha mudança do compositor pro palco foi por conta desse projeto Sim. e desse convite que a produtora me fez na época, Bacana. Pequena Notável. E aí foi meu contato. E esse ano eu completo o Peixe. Eu deixei de ser o Axé das Quantos Antigas. anos? Quantos anos? 20 anos. Parabéns, te dou a pauta. Tá vendo? 20 anos. Agora me diga uma coisa, Arrasou. qual foi a sua primeira composição que viralizou, que foi sucesso? Vamos lá. De rádio foi Tá Tudo Bem de Ivete, mas porque ela tocou, trabalhou, lançou clipe no Fantástico, ela teve uma repercussão nacional. E fez Xuxa, fez todos os grandes programas nacionais, ela fazia com essa música. Foi a primeira música de trabalho da carreira solo dela. Mas antes, a Nanaê foi um sucesso muito grande com o Muito Chiclete. sim, O bloco sim. Chiclete tocava nos eventos todos. Sim. Claro. Então foi a primeira vez que eu me... E a emoção? a primeira vez que eu vi na rua, assim, as pessoas cantando, eu ficava meio Meu assim, Deus, abestalhado. Pô, não é possível. É isso. Eu vou puxar esse gancho, porque eu queria saber qual foi sua sensação quando você viu o Brasil todo cantando sua música. Primeira vez que eu tive a experiência de assistir alguém tocando a música que eu compus, não foi nem em Salvador, foi em Recife, porque na época eu ainda estava indo para esses carnavais, curtindo, né? Sim. Na fase ainda indo para essas festas todas. Por isso que eu falei que eu sempre fui folião, eu gostava de ir. Então, Recifolia, que acontecia em Boa Viagem, os blocos montavam na Boa Viagem os trios, e a gente estava andando para ir para pegar um bloco, eu não lembro agora, acho que foi até um bloco do Cheiro, foi uma excursão que saiu de Salvador, e eu fui com mais uns 4 amigos. Aí, quando eu passei por essa reta da Boa Viagem, tinha um trio elétrico passando o som e tocando a música que Ricardo Chaves tinha gravado minha. Eita. Aí eu fiquei assim de cara, tipo, pô, eu tô em Recife, o cara tá tocando a música que eu fiz no meu Peixe. quarto. Arrepiou. Arrepiou Arrepiou. todo. Aí eu parei, Arrepiou. a cena é até engraçada, né? Porque eu parei e o grupo andou. Aí você... Ó. E o bloco tava atrasado. Aí os caras, pô, Peixe, bora, bicho. Eu falei, velho, Parado. tão Minha tocando música! Que sua música? Tá maluco? Esqueça! Ninguém achou que era mentira minha, né? Eu, Qual é assim, a bem música de estragado. Ricardo Chaves? Porque Ricardo gravou 2 músicas que não... Quando você fala de conhecidas, são músicas que naquela época você gravava álbum, então tinha músicas que não eram trabalhadas e ninguém conhece. É verdade. Ele gravou É Bom Demais, era um frevo, até por isso que essa banda de Recife Foi tava pra Recife, tocando. Aham. E Cadê Você, que foi até uma música que ele pediu pra fazer um refrão, que ele achava que a música pedia um refrão, e realmente pedia, e Ricardo completou, a gente virou parceiro. Então foram 2 músicas que eu estreiei como autor num álbum, e esse frevo foi o que eu escutei em Recife, e que fiquei abestalhado, Porque os a amigos, emoção, "Oh, tá né, bom, gente? valeu, Peixe, tá bom, conte outra aí." Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. E Meu aí, Deus. foi a primeira vez que eu vi. Depois, na Nanaê, eu vi a turma cantando em rua, bloco pulando. Gente, Gente, pulei tanto muito, já. muito. Aí, comecei a
ter experiências diferentes. Tipo, Ivete, quando lançou a música, lançou no Fantástico. No Fantástico tinha um poder de Imagina. lançamento de A clipe família parou toda no que sofá fica todo pra mundo assistir? esperando. É isso que eu quero saber. Eu acho que não, porque nesse dia a minha família estava na ilha. Eu acabei assistindo sem ela, assim. Não sei se Ele eu não tava não com a tava família. junto, mas a torcida tava, né? Eu duvido que soubesse que a música do filho tá no Fantástico, não tava Todo assistindo. mundo tava assistindo, só eu tava junto duvido. com ele, com É. certeza. Aí o Fantástico tinha essa coisa de ter lançamento, clipe, Tinha. Ivete saiu quando ela saiu E da todo banda. mundo achou fantástico. Não, e todo mundo assistia Fantástico e Ivete saiu num momento que ela tinha acabado de vender quase 2 milhões de cópias com a Manoel. Ela foi Imagina. pra uma carreira solo, Solo. muito cheio de expectativa de todo mundo. O que ela vai Tava no gravar? auge, né? Então, assim, foi muito importante para mim como autor, naquele momento, ter, né, uma visibilidade num artista como Ivete, fez todos os programas nacionais, fez Sim. clipe. Então, aquela coisa foi ficando, como eu te disse, séria, né? Sim. Nessa época, por exemplo, eu tô falando aí que o A Fashion foi depois. Então, essa época eu era o compositor ainda, que estudava. Sim. Entendeu? Eu Dá tava uma, entrando na dá uma faculdade de canjinha pra Direito. gente dessa daí. É. Vamos na- Liga pra mim, diga que vem, faz um carinho, sou seu neném. É massa. Fala baixinho, no meu ouvidinho, tá tudo bem, tá tudo muito bem. Essa é que ela gravou. Olha. É. Agora, como é que funciona essa questão dos ritmos? Porque você compõe, você vai pro axé, sertanejo, já foi pro sertanejo, a rocha. Já fiz também. Exato. Como é que funciona isso? Como é que você... Na verdade, assim, a gente nasce na Bahia, lógico que tem... Como eu disse, eu migrei naturalmente para ser um autor de carnaval, porque era fulião, gostava. Sim. E tinha a chance de estar perto dos artistas que moravam aqui, isso era um facilitador. É. Mas a gente ouve tudo, né? De Aqui tudo. todo Tanto que eu mundo é falei que eu fui eclético pro Rock in demais. Rio porque eu queria ver o Guns N' Roses. É. Sim. Então, eu tive influência da bossa nova por causa do meu pai. Então, a gente ouve tudo e gosta de muitas coisas diferentes. Então, o autor, ele não é um autor de um gênero musical só. De um modo geral, você pode, assim, ficar conhecido ou fazer por conta de mercado ou por conta do ambiente que você está. Eu posso, de repente, ser só um autor de rock e não querer fazer mais nada, ou até por idealismo, não vou fazer outra coisa. Mas o autor, ele pode, se você provocar ele a produzir outras coisas, né? E essa coisa de produzir para outros gêneros me acontecia assim muito. Ou por encomenda, por exemplo, quando eu era só compositor, a editora que ficava com minhas músicas na época, que era até do grupo de Daniela Mercury, que era o Canto da Cidade, a produtora, e a editora chamava Páginas do Mar. Eu editava minhas músicas lá, ele chegou a peixe. A Warner mandou aqui para você uma relação de artistas que vão gravar. Você tem alguma coisa? Era assim, né? Então a banda. Como chamava, gente? Será que Travessos? É uma banda que gravou Marrom Bombom. Lembra de Marrom Bombom? Lembro. Lembro. Nossa, Adorava. marrom. Adorava. Né? Marrom Bombom. Marrom Bombom. É uma banda de cima do Rio. Tô Não, tentando lembrar. não lembro. Nossa, mas cor a marrom, música... né? Pesquisa no Google que a gente acha. Não é Travessos, não, mas é uma banda do Rio de samba, desses A sambas gente, assim. A gente tem tudo pra dar certo. Os Morenos! Pois é, vamos lá. Morenos. Os Morenos lançaram, pediram pra editora, Fica comigo. dispararam pras editoras. Alguém tem repertório? Olha que coisa É curiosa. sua essa música? Não, essa não é minha. Eu tô te mostrando que banda que me gravou. A Pra banda. mostrar assim Meu que eu Deus, também fiz um Marrom Bombom de samba banda. gravado. Aí eu falei, Essa poxa, ela não eu não estudou. tenho nenhum samba, mas já que tem um pedido e eu sou Sim, compositor, eu vou fazer um deixa eu samba. fazer um samba. E eu lembro que ele gravou um ao vivo que tinha Marrom Bombom, só gravou 2 inéditas e a minha entrou. Qual foi? Nem eu sei cantar. Ô, Gabi. Não, Eu pensei que era alguma que Aí de repente ele ia lançar rebobina demais. que eu não sabia que era dele, Não, entendeu? tocou, não, mas assim, aí eu tô mostrando essa coisa de você Entendi. fazer uma coisa. Sim. Aí uma outra oportunidade, um amigo meu de São Paulo, eu tô produzindo uma banda de forró chamada Rastapé, aqui de São Paulo. Rastapé. O cara tem uma voz grave, lembra? Um cara que tem uma voz grave, assim. Sim. Aí eu falei, eu vou fazer um forró, eu gosto de forró, adoro forró, sempre fui pro interior em São João. Fiz um forró pra banda Rastapé, ele gravado. Aí comecei a fazer os shows em Minas, comecei a conhecer os sertanejos ali nos palcos, dividindo o show. Fui fazer um show em Goiânia e conheci Jorge Mateus. É isso, eu conheci Jorge Mateus por causa de Eu você. também. No Foi Arém, no né? Alto do Andu. No Não, Alto- foi no Alto do Andu. No Arém, no Arém. É, No no Arém. Arém. É. Quando não eu fui pra conhecia. também Goiânia não conhecia. fazer um show uma vez lá, eu conheci os meninos. Na verdade, eu não conheci os meninos, vou falar a história certinha. Me deram, que eles fazem um trabalho muito intenso de entregar CD em porta de evento, em show. sim. Eles plotavam os E carros. antigamente tinha isso. Muito. Tinha muito isso, Sertanejo entregava é. muito. Aí alguém falou, quem tá bombando aqui em Goiânia, essa dupla nova aqui, Jorge Mateus. E eu, curioso, sempre botei meu carro, quando cheguei em Salvador, ouvi.
E eu já conhecia, por tocar no Nordeste, Sim. o Pode Chorar, Pode chorar, mas eu não que o pra Aviões do você. Forró já tinha estourado essa música. Sim. E eles regravaram em sertanejo e tal, no estilo deles. Sim. E quando surgiu um papo de que o empresário deles queria que eles conhecessem o trio elétrico, que eles não sabiam como é que tocava em trio, eles eram curiosos com trio. E por coincidência tinha um outro sócio meu, que era amigo desse empresário, ele falou, Peixe, tem uma dupla de Goiânia chamada Jorge Mateus, que os caras queriam vir para Salvador, você se importaria de receber eles no ensaio do Arém? Falei, rapaz, eu acabei de escutar o disco deles, achei massa. o disco deles super bacana, vamos tragar eles pra gente conhecer. Aí eles vieram pro ensaio do Arém, eu conheci eles. Vieram pro Carnaval do Arém, eles voltaram depois, foram pro trio comigo. Eles sempre vinham, Jorge Mateus, e vinha o sanfoneiro, Pinóquio, que era o produtor deles. Sim. E vinha o produtor geral, assim, que na época não era ainda Marquinhos, que ficou super conhecido por criar o Audio Mix, o Vila Mix, mas era empresário dele na época. E aí a gente acaba se conhecendo por conta desses contatos. Bacana. E aí eu virei amigo dos meninos, eles foram gravar um DVD em Goiânia, depois me convidaram para gravar com eles, eu fui gravar, me pediram uma música, aí eles gravaram uma música minha, Não Sai da Minha Vida, e eu gravei com eles essa, e eu chamei eles para ir pro Alto Dondu gravar meu DVD, que eu gravei com a participação do tava lá. Araqueto, A gente Jorge tava- Mateus e Durval, e Nós Yasa três. Diário. Eu lembro. Vocês estavam? Eu lembro. E eu regravei Querendo Te Amar, que era um sucesso da carreira dele. Então, você pergunta das relações, são essas. Então, aí, quando eu começo a estar ali perto deles, tem uma coisa para mim, Peixe. Vai vindo a necessidade. Aí Michel Teló, aí veio um ano pro Carnaval do Salvador, e gostava de Você Vai Pirar, pediu para regravar, regravou na carreira solo Essa é dele. nossa. Aí Maria Cecília gostava da Filandor, regravou a Filandor. César Menotti e Fabiano pediu uma música inédita deles, gravaram. Anos depois, Não Vou Chorar foi regravada por Bruno Marrone. Então fica esse universo de relação. Aí Matheus Calma pediu uma música inédita, no Torno entrou. Porque a gente acaba conhecendo ali por causa do show, estúdio. E eles pedem música, a gente vai tentando entregar, né? Então Se a pediu, relação tem que é fazer. essa. Olha, mas não é qualquer um que transita dessa forma. Você transita em todos os ritmos com a São peixes escorregadinhos. É. Não, mas ó, por Não é exemplo, todo mundo, eu faço muita música com parceiros, certo? Então, assim, a Rocha. Sim. Pô, o Pablo vai fazer um disco. Pô, bora escutar. Eu só conheço de Pablo o que chega no rádio pra mim. Sim. E a gente conhece algumas músicas. Tairone é a mesma coisa, o que tocava em rádio. Então, qual é o desafio da gente que é compositor? É um pouco o que acontece com o jingle, né? O jingle, ele vem um briefing Sim. e ele vem assim, ó, eu quero tais palavras-chave, eu queria uma música que fosse um pouco disso com um pouco disso. Hoje, até com inteligência artificial, não precisava nem me chamar. Eu tava lá e aparecia, né? Não, isso é diferente. É diferente. Mas assim, então eu fico preso a um plano de... Você tem 40 segundos para escrever com essas palavras e eu quero, sei lá, uma mistura de festa com eu falo porque eu participei recentemente de uma concorrência para o jingle da virada, na Mega Sena da virada. E chegou pra gente assim um negócio interessantíssimo. Eu queria uma música chicletinho, com tais palavras, tanto tempo, sei lá, 1 minuto. E tem que ter algum especial pra gente fazer alguma coisa pro TikTok. Olha que negócio Meu louco Deus. Um arranjo mas assim. é isso que eu quero saber, Peixe. Eu quero saber qual é a fórmula pra tanto hit. Não, eu acho que é fazer. Não dá pra gente dizer... Não, isso aí tá nele, gente. Aí a Não, pessoa... eu acho Pessoa que é assim... inteligente. É. Não, mas não tem Isso fórmula aí é não, dom, gente, não juro. Tem fórmula não, mas tem fórmula não. é dele. Não, isso Você aí Não, dom, é né? dele, é dele, porque olha o tanto de gente. Meu Deus, é hit. Você já fez hit pra todo mundo, Peixe. Mas o que eu digo assim, o compositor, se ele se permite fazer muito, é matemático, acho que ele tem mais chance. Se ele tem, digamos, um histórico de fazer dentro do que o mercado já está acostumado a gravar, você não fazer uma coisa muito estranha ao mercado, porque o estranho demais, muitas vezes, ele é recusado, né? Sim. Não estou falando para a gente fazer mais do Sim, mesmo, não é. Acho até que eu e Beto Garrido, meu parceiro, em muitas músicas do Chiclete, e algumas pessoas já me disseram isso, e fazendo uma análise fria, eu acho que tem muito a ver. Eu não estou dizendo aqui que a gente mudou a história do Chiclete, não é. Mas o Chiclete tem um histórico de músicas assim que eram mais regionais na linguagem. Sim. Eu estou falando de artistas de compositores brilhantes que fazem parte da Sim. história do Chiclete, como Carlinhos Brown. Tem muita música gravada por Bel. Mas quando a gente chega com Amor, com Voa Voa, Sim, com 100% sim. Você, Sim. com Não Vou Chorar, eu acho que isso deixou o amor... O amor ele é muito aberto, no sentido assim, ele não é regional. A emoção. Não, eu digo, não é uma linguagem... Você entende que você cantar em Mugegé, em São Paulo, É isso que eu tô porra, é falando Mugegé. Mas é muito regional, né? O amor é mais... E é bom sair no trio atrás da Mugegé, é massa. Como a gente Mas as pessoas não canta. entendem, às vezes, Entendeu? né? Vem muita gente de fora. Por a gente tem uma influência da questão do Yorubá, de você falar de coisas afro em letras. Tem. Brau é um craque em fazer Odo, Axé Odo. Não é todo mundo que entende isso. Não. Marcando. Mas quando você fala
Um céu sem estrelas, uma praia sem mar, amor sem carinho, romance sem isso que eu tô par. falando. Aí Não a é, emoção não é que Bahia. A dá- fila andou, todo mundo sabe, É amigo. tudo. A fila É andou, eu verdade. te Então, falei. assim, eu acho que Beto, É a gente... universal aí. Assim, esse match da força do Chiclete, da competência de Bel como um band leader sensacional, um puxador de multidão, cantando um amor naquela levada alegre da Bahia, do Fica axé, lindo demais. eu acho que foi uma combinação muito Foi. bacana. Perfeita, Sim, perfeita. sim, foi sim. Porque o amor, realmente, eu acho que ele é atemporal. E quando perguntam por que vovô já tem 20 anos, eu falei, porque fala de amor, gente. É. Porque queira ou não queira, É verdade. a coisa que se você pegar um teminha muito moda, é mais fácil de passar, né? Porque É isso que a eu ia linguagem saber. muda, né? Que você falou de TikTok, não sei o quê. Como é que você lida com essa questão dessa mudança no mercado? Eu tenho muita da música, dificuldade, juro né? pra você. E esse TikTok, às vezes, lança uma música, numa Ele- hora já, né? É ele que coloca pra explodir, ao mesmo tempo Ao ele já mesmo pega ali tempo, outra já- música e já joga ali já também, não é. né? Como é que você lida com essa É muito mudança? difícil a gente hoje. É 5 podcasts de conversa. Tipo, o consumo mudou, o digital mudou o consumo da música, total. certo? Certeza. O TikTok é mais uma ferramenta que utiliza diversas coisas. Hoje não é mais só a dança, mas que consegue fazer viralizar, virar uma Isso, coisa muito isso, por sim. influência da dança, lógico, como você falou, alguma coisa, meme faz viralizar. É. Um monte de recurso faz viralizar. Eu não sei te dizer se por que viraliza. Como é naquela propaganda, é mais gostoso porque vem. Como é, não tem uma propaganda? Tem, né? Qual é? Tem. Vende mais, porque não tem um negócio desse aí, depois a gente vai lembrar disso. Me ajuda aí. Tá. Google. Você me... mas pô, depois é interessante para falar isso, porque é um pouco over a galinha mesmo, porque assim, ela acontece e dá um boom. Ao mesmo tempo, o mercado, a gente tem uma cultura atual de consumo rápido, Isso. então a pessoa na outra semana quer ouvir outra coisa. É. Então essa música passa. Então como é que a gente vai construir o grande repertório no sentido assim da vida longa da canção, da longevidade? Pois é. Eu gosto muito de escutar podcast, muito de Eu todo também tipo. gosto. E eu já escutei várias vezes que artistas como Caetano, Gilberto Gil e outros tantos artistas de grandes repertórios, as gravadoras mantinham os Reginaldos Rossi, os Aldair José para vender 1 Sim. milhão, para poder vender as 50 mil cópias de Caetano. Imagina. Porque eles sabiam que eles precisavam fazer esse repertório atemporal. Que hoje devem valer bilhões se Olha vier só. os grandes grupos financeiros estão vindo atrás da gente para comprar nossos catálogos de músicas. Eu toda hora, como um autor, e eu sei que vários são assediados para comprar as músicas. Uhum. Como os Beatles. Sim. Vocês devem ter escutado falar da história que Michael Jackson comprou o catálogo dos Uhum. Beatles. Agora Bob Dylan vendeu, o Red Hot vendeu. Eu sei que as cifras americanas são surreais, mas assim, eu imagino quanto seja um catálogo de Gilberto Gil, Imagina. de Caetano Veloso. Então, as multinacionais inteligentemente entendiam que não eram artistas populares e que ele precisava vender disco com Vando, Sim. não estou depreciando, Não, entendo. não, de tô jeito entendendo, nenhum. tô entendendo. Com os populares, mas ele entendia que o sacrifício de gravar um bom disco com orquestra e tal, em algum momento esse catálogo teria Seu valor. ou um endosso ou uma chancela de ter no cast um Caetano. Sim, E hoje o tempo mostra isso, mostra isso. né? Não estou dizendo que Reginaldo Rossi não tenha deixado sucessos Não, Deixou um maravilhoso. legado. clássicos ou Vando e tal, mas Com certeza. esses artistas que continuaram produzindo muito, como eu falei aqui, alguns deles, né? Eles têm um catálogo hoje considerado assim luxuosos por conta desse olhar, né? Então eu pergunto para vocês aqui, pô, como é que a gente vai construir esses catálogos? Você imagina a dancinha de Caetano no Não dá. TikTok? Não. Não dá não. Mas aí eu digo, pô, gente, mas música é isso também, né? Tem hora de se distrair, de dar Exato. risada, de dançar. Tem de tudo. Tem A pra gente tem que tudo. achar, dentro desse universo de multi-informação, como é que a gente vai se posicionar em relação à música ter uma vida mais longa, se Com perpetuar ao longo do tempo, né? Uhum. É um desafio para todos nós, né? E falando aqui agora de carnaval, Eita. a gente vem de uma família que é A assim, gente ama ele. né? Nossos pais assim são super Gostam de carnaval. demais de frequentar E carnaval. adoram também, viu, Peixe? Nossa! Manda Frequentam beijo pra também eles. a Chazinha. que legal. Eles querem Eles também. vão Leva também. ele, conhecer E também, aí, né? sempre gostamos, frequentamos Aham. seus shows, como eu estava falando, desde o Alto do Andu, Eduardo, Arém e tudo mais. E agora eu tô sabendo que você tá com o Axezão, eu acho exato. que é Eita. no Baiano de Tem. Na verdade, é o axezinho que a gente, na ousadia, chama de ão, porque a festa que precede o carnaval tem uma pressão maior. Gente, né? eu Pressão vi maior, esse né? vídeo, eu falei, meu Deus do céu, conta pra gente aí. Na como verdade, é é a que surgiu segunda vez que a isso? gente usa essa marca, porque... Vou te explicar por que tem esse aumentativo aí. Na verdade, assim, a gente nunca usou
banda de abertura dentro do axézinho. A gente sempre convidou artistas importantíssimos dentro da história do axé para a gente levar para o axézinho e chamar. E a gente nunca colocou como participação especial. A gente sempre colocou os nossos homenageados serão. Sim. E aí levou praticamente bacana. os grandes artistas, outros tantos que ainda não foram, que eu quero muito que um dia possa levar. Mas já passaram muitos por ali. Então a gente não fazia, porque o show é longo e tinha participação de 1 a 2 artistas ao longo do show. Como vocês que participaram da gravação, vocês viram Luiz Caldas e Tatal. Sim. Foi No anterior foi Márcia Freire, minha e Reinaldinho do Terra Samba. Meu pai e mãe já foi com algum com o Márcia Freire, que eu lembro. Eles falaram que foi ótimo. Então a gente não tinha esse hábito de fazer a banda de abertura. No ano passado, a gente no último, do mesma Sim. época, assim, pré-carnaval, tipo o último final de semana, o penúltimo antes do carnaval, a gente fez no MAN, o que seria o último axézinho antes do carnaval, e colocou a banda de Armandinho para abrir. Armandinho e o trio elétrico do Iosmar. Massa. E a gente falou, poxa, isso não é um axézinho, tem 2 shows, é um axézão. É um axézão. Né? E com a família que criou o trio elétrico, gente. A gente tem que dar o devido aumento à responsabilidade de ter essa turma aqui com a gente também. Isso, é entendeu? verdade. Aí a gente gostou da ideia, pô, vamos fazer de novo no outro ano? Aí esse ano a gente vai levando Márcia Freire Sim. para fazer um show de abertura. Então é um axézão preto e branco, porque a gente Trazendo. fechou no Baiano de Tênis o evento, um espaço que tem um histórico sensacional dentro do Carnaval de Salvador, do baile preto e branco, que é um dos bailes famosíssimos do Baiano, e tantos outros shows que aconteciam Com certeza. no Baiano de Tênis. Quem não assistiu tantos shows no Baiano de Tênis aí de uma geração inteira que ia assistir lá, eu não vou lembrar agora, mas eu já assisti tanto, eu já fui para Réveillon do Asa de Águia, Sim. já assisti Cheiro de Amor com Paralamas. Sempre tinha uma combinação. Inclusive, uma vez, recentemente, me disseram, pô, só Bahia que conseguia juntar, né? Tim Maia e Ricardo Chaves. E Skank sei lá, e outro artista do axé. E Olodum. E bombava. Sempre. Esse mix, na época, era um pouco mais estranho, digamos assim. E a gente já tinha esse poder de botar perto, né? Já tinha um público mais aberto a isso, né? Então, acho que é uma combinação super bacana, E porque vai a dar gente muito certo essa combinação vai aí, juntar né? o saudosismo do baiano. Exatamente. O axézinho não deixa de ser um projeto que revisita o grande repertório do axé, que esse ano a gente completa no Carnaval 39 anos do Axé Music, então estamos beirando aí 4 décadas e a gente faz essa viagem aí na pesquisa do repertório para contemplar aí Imagina, grandes esse canções show dos vai ser 40 anos. demais. Aí vai ser fantástico. Aí vai E ser aí? o povo chorando, viu? Só nas emoções. Ai, meu Qual- Deus do que céu. dia vai ser Ai, essa- Jesus Vai essa- ser 28 de janeiro, é um domingo. Olha. Eita. Sempre muito cedo, a gente tem lá para fazer o axézinho, sempre começa no fim de tarde. Bora, né? meninas. Bora. 4 horas Vamos. abre, DJ e Vamos tal. lá. A gente gosta muito de experiência dentro do axézinho, então a gente faz um quiz ali antes de começar o show para ver se vocês estão atentas às histórias do axé. A Nanda gente vai brinca um acertar pouco. tudo. Você vai tomar um drink no axézinho, você não vai tomar um gin com morango, você vai tem tomar... os nomezinhos. Tem os nomezinhos, você vai tomar chupa toda, bota pra ferver. Massa. Então, acho que a gente vai ali brincando com esse universo lúdico, o universo da cultura carnavalesca, né? Massa. Sim. Nessa postagem que eu fiz no lançamento mesmo do projeto do Baiano do Axézão, eu fiz questão de pesquisar o trabalho de Pedrinho da Rocha, que é um dos caras mais fantásticos dentro dessa questão da visual, da criação de marcas. Isso. E Pedrinho foi inventor do Abadá, desenhou trios durante Fez o anos. convite do meu casamento. Fez o convite do seu casamento. Parabéns, você está em ótimas chique, mãos. que Porque chique. chique. Então, o chique. Pedrinho da Rocha tem muitos cartazes assim, antológicos dessas festas do Baiano. Então, eu pesquisei na rede social, tanto que você vê na postagem lá, a arte de Pedrinho da Rocha. Então, a gente viajou nessa coisa mesmo lúdica, Massa. dos cartazes que era o que na época a gente via nos outdoors para chamar para as festas, né? Então, eu acho que vai ser super especial. Lógico que não é o único evento que eu vou fazer no verão, né? Sim, sim, mas é porque esse aí tá onde Mas está. quando tá falando do axézinho, aí exato. o axézão é o que a gente tem. Mas eu vou fazer no dia 2 de fevereiro, eu vou fazer no Yacht Clube da Bahia, o Iemanjá junto com a Timbalada, Timbalada. não é isso? Eita. E isso dia 2, que é uma sexta-feira, e no domingo, que é dia 4, eu faço o ensaio do Harém dentro do Camarote Harém, que fica na Harém. Barra. Sim. No dia do Furdunço, Poxa. naquela vai estar Vai ser dentro lotada do a barra, camarote. dentro do É. Camarote Harém, que vai ser pra gente comemorar 20 anos do Harém. É Vocês massa. que iam pro Harém, Ó, né, gente? Peixe, 20 anos do Harém. É isso, É. Peixe. Falando em arém, falando em Ah. arém aí. Eu queria pegar esse gancho E aí. o último aqui, eu ainda tenho Gravata Doida, que ainda não é carnaval, gente. Que é quarta-feira, lá no Santo Antônio Além do Carmo. Eu tenho que falar dessa festa, porque o Gravata completa Que dia? 25 anos. Quarta-feira antes do carnaval, se não me engano, Ah, dia quarta 7. antes do carnaval. A Depois gravata. vocês olhem para ver se eu tô Bom. certo.
É um dia 7 de fevereiro. Que também é um negócio super diferente. Por quê? Porque tem um desfile de rua dentro do Santo Antônio do Não, Carmo. o Santo lindo. Antônio, além do Com carro, tem um energia. triozinho tocando as massa. músicas É antigas. muito legal. E eles entram lá no espaço de eventos, atrás da igrejinha do Carmo, e eu faço um show. Ano passado, a Armandinho teve lá, a Magari, cantaram comigo. Que massa. E você tá comandando tudo ali no Carmo, né? Que Não, toda hora não, na você verdade, tá ali. o Carmo, ele assim, comanda, acho que essa parte gastronômica e bacana. Eu acho que é um bairro que tem a cara de muito ser legal. histórico, muito Eu café, acho, bar. É E lindo. tem essa motivação natural um de charme, evento. É muito bacana. é lindo. O axézinho já acontecia no Carmo na segunda temporada, na Chácara Baluarte. Tanto Sim. que eu conto essa história porque é verdade. Quando a gente fez a segunda, a gente tá na quinta edição do axézinho, 5 anos. Na segunda edição, quando a gente fez no Santo Antônio do Carmo, dentro da Chácara Baluarte, para vocês terem uma ideia, a gente fazia mapa para a galera saber onde era. Porque hoje todo mundo sabe onde é. Aham. Todo mundo vai. Não era Sim, ainda uma não coisa... era Não, assim, não, não. É. Até para o acesso. Eles e tudo tinham mais. acabado de ativar não sei se foi uma casa com, uma casa conceito, Sim, que fica ali ficou também. ali, eu perguntei, ó, depois que acabar aqui a parte de decoração, de arquitetura, Vão vai ser fazer o quê? Ah, estão pensando em virar um lugar de evento, casamento. Falei, só ó. casamento, tal, será que não pode ter festa? Aí foi mexendo os pauzinhos aí, a gente Entendi. já entendia que o axézinho tinha que dialogar com centro histórico, tem a ver com o Olodum, com samba reggae, Sim. com Não. a Bahia, do tambor, né? Então a gente sempre entendeu que essa coisa era importante. Tanto que eu fiz um primeiro DVD dentro do Carmo, lá no Pestana Convento do Carmo, que é Você também sempre centro procura um histórico. lugar marcante, É, né, tem- Peixe? é A porque- experiência. é Espanhol, porque- porque o espanhol tinha a festa do espanhol. Porque Sim, faz sim, o é. conjunto Entendeu? completo ali É da verdade. energia do Nossa, que nem local. sempre eu fui no Pátio São Joaquim, lá embaixo, Sim. Casa Pia, com as pessoas também, sempre também é uma coisa histórica. A gente É. sempre quer tentar trazer a experiência que o espaço também possa nos entregar alguma Com coisa nesse sentido. certeza. Com certeza. E faz a diferença. Mas Faz você a falou aí diferença. de Harém. Eu queria saber, conte aí um pouquinho dessa história. do Como é que Harém, surgiu, né? Como é que surgiu? Conta aí pra gente. Ó, eu já contei uma parte da história que vai ficar fácil para vocês linkarem a É, sequência da história. Eu contei para vocês que eu fiz o projeto Alexandre Peixe Cantaché Sim, das sim, Antigas sim, na Fashion foi, Club. na Sim, é Fashion. porque aqui teve duas princesas aqui. Nunca foi princesa, mas teve duas princesas aqui. Nunca foi tatuada porque não queria, porém... É porque eu acho que eu na época já namorava, namorava. aí tinha não- um Entendi. Ela namorava com o marido dela, que é bem ciumentinho. Aí e aí não não ia. deixava ela Não ia com ir. ele. Não deixava ela ir. Ele Não não deixava queria ela ir, ir. entendi. É, não queria. Mas eu sei que Entendi. eu ficava... Enquanto isso, eu e Gabi toda tatuada. Eu né, ficava Gabi? super triste, que elas saíam todas tatuadas, eu arrasada. ó. Tinha um negócio de tatuagem. Tinha, aqui, ó. tinha, Nessa tinha, mãozinha. Mas Tinha, conte, adorava. mas conte. Mas aí na Fashion Club, nesses lugares de evento, tinha os chamados promoters, né? Sim. Que talvez seja um desdobramento dos caras que antigamente eram os blocos de carnaval antigamente eram fichas que você saía cadastrando e vendendo na faculdade, Sim, não sei o que, sim. tinha um pouco isso. Eu não sei o nome que davam, comissário, chamavam de Comissário, comissário, é comissário de verdade, bloco. É verdade. Então tinha acho que o isso. promotor é um desdobramento de que isso acabou, né? Não tinha mais ficha. Aí virou E antigamente tinha muito, né? Tinha, e hoje, se tivesse Se você ficha, quiser prendia promotor, todo não mundo, sei. né? Porque não quero por isso, não quero por aquilo. Não... Era terrível, gente. É absurdo, Era é. terrível. Botar foto, né? É, aí a foto não é horrível. boa, não vai. Onde é que mora, onde é que... Era. Coisa terrível. horrorosa. Então, assim, Era uma pendeira. É. inclusive até falam muito que o conceito Harém hoje não daria certo, porque mas veja bem, aí eu vou defender assim, porque fala, porque só entrava mulher bonita. Não era assim, eu mesmo não participava dessa questão da escolha, porque a turma que convidava eram esses promotores que eu vou chegar lá. Sim, sim. Então, veja bem, se o bloco se propõe a pagar um espaço e sair na rua e convidar quem quiser, a vizinha da academia, se eles acham que convidou bonita porque ele quer botar bonita lá dentro, é questão até subjetiva, beleza, também, entendeu? Pode ser bonita pra ele e feia pra mim, se tivesse. Pode. Mas falaram muito isso. Talvez hoje, assim, polemizasse isso. É, Pô, com por que certeza. mulher não Tudo paga? Se polemiza mulher não paga. É. Mas a mulher bonita, sim, qual é o critério? Você mandou uma ficha como era antes e não foi porque você... Não dá pra dizer isso, Não 100%, tem como. porque eles convidavam e eram muitos convidados. É. Então, assim, hoje, eu acho que hoje seria difícil fazer isso sem um cancelamento de alguém aí, viu? Mas, com enfim, certeza. e eu tive algumas situações assim que eu também fui muito julgado por isso. Né, assim, rotulado, né? Eu já Sim. tenho um pouco esse histórico, né? Meio né, de classe média, de vieira, de faculdade, um estereótipo playboy, digamos Sim, assim, que sim. muitas vezes acha assim, botou pra cantar porque é bonitinho. Uma coisa assim, né? E Sei. a gente vai tendo que vencer na vida isso, se provando. Assim, não, gente, eu tô cantando porque eu sou compositor, não queria cantar, exatamente. foi sem querer. É. Pô, mas eu sou compositor e tal, então foi aí eu acho que
chega uma hora que as pessoas não podem mais falar Não isso. pode. É. De Porque jeito você nenhum. fala, pô, velho, eu Meu faço trabalho aqui, isso, Você mostrou pra que veio. Então, mas a gente é julgado, não tem jeito. É o mundo. O tempo inteiro. É o mundo. Não, a gente é colocado em caixinhas e é isso aí. E é você e saber vem lidar cá, com peixe. O povo quase não lhe chama de Alexandre, né? Só É peixe, raro, peixe, raro. peixe. É muito raro. Alexandre é bronca, né? Alexandre! Lá vem bronca. É verdade. Quando você subiu a primeira vez no trio, como foi? Conta pra gente aí, aquela emoção, Vou. aconteceu alguma coisa inesperada, o que é que aconteceu? Muita Eita. coisa. Eu vou contar algumas, mas só pra gente chegar Final- aí no é, bloco. eu quero finalizar. Aí tava eu tô os aqui no promotores, Arém. né? Eu já tô aqui querendo saber. Mas é bom que eu linko o Arém, porque o Arém virou ainda bloco. tava na história E do aí Arém é trio. aí. Mas aí eu linko o Tá bloco. pensando que você ia contar alguma resenha lá, você toda de princesa, É o Fernanda? quê, Daniel? É o quê, Daniel? Pula essa parte, né? Bom, mas ó, os promoters da boate eram os que convidavam as meninas pra boate. É Isso, tipo um sim. Arém, gente. Repare, o cara é dono da boate. Eu vou dar um exemplo meu. Uma vez meu irmão mora fora, né? Meu irmão mora numa cidade chamada Júpiter. Que quando eu falo, eu digo, seu irmão mora em outro planeta. Júpiter? Ah, não, pensam que é mentira. Onde é Meu irmão que mora em fica? Júpiter. Aí eu tenho que mostrar uma cidadezinha pequenininha ali, a 1h40 de Miami, sei lá, uma coisa assim. Ah, Seu irmão mora em outro planeta, a piada pronta, né? Aí, quando eu visito ele, alguma vez eu paro em Miami e depois vou pra lá, né? E uma vez ele estava em Miami, foi me pegar, a gente ficou uns 2 dias lá, tinha um amigo em comum, a gente ficou lá. Tá inaugurando um bar novo. Tô misturando os assuntos, mas só pra mostrar, porque eu falei de... Vai chegar, ele vai chegar, selecionar Vai chegar. as meninas, mas aí eu cheguei lá na boate, a gente tinha ficado o dia inteiro batendo perna pra lá e pra cá e decidiu Sim, de uma hora ir pra um viagem. lugar que recém-inaugurado é legal. Quando eu cheguei na porta, a gente tava assim, super trivial, Sim. de tênis, assim, bem largado. Basicão. Quando a gente chegou na porta, o cara olhou pra ele e fez assim, ó, pra mim, pra o meu irmão, Olhou. outro, não entra não. Oh. Dress code. Dress code. Então é a mesma coisa. É. Não tá, o meu ambiente não vai rolar isso aí. Eu pago imposto, eu boto o que quiser pra dentro. É um pouco isso, Entendi. entendeu? Sim. É privado, não tô defendendo isso não, gente, pelo amor de Deus. Sim, Mas isso Mas era o que acontece. são Momento. épocas e que Entendeu? vão acontecendo. Então, assim, se você for no fórum, sentar com o juiz e não for de terno, o cara não vai deixar você entrar. Claro. Exatamente. Claro. Entendeu? Você não vai estar de bermuda Não. na audiência, Não, isso. como advogado, entendeu? Então tem protocolos, Algumas formalidades, algumas né? formalidades que os ambientes acabam Pedem. fazendo isso. Exato. Então, os promoters da Fashion, eles convidavam as meninas para ir para boate. Sim. E aí eles tiveram uma sacada que eu achei sensacional. Ele falou, rapaz, se a gente convida essas meninas, se a gente fizesse um bloco onde elas fossem todas convidadas, e aí tem um dos maiores caras da noite do Rio, vou me lembrar o nome dele, Ricardo, ele tem um livro chamado Ricardo Amaral. Tem um livro incrível deles que eu indico todo mundo ler, chamado Vaudeville. Ele foi o primeiro cara a trazer fast food pro Brasil, foi o primeiro cara, muitas coisas ele fez pela primeira vez. Visionário. A Hipopótamos em Salvador, Sim, ele tinha em Salvador, Rio, São Paulo e Nova York, naquela época. anos 80. Meu Deus. Imagina. Ele tinha restaurante em Nova York, ele tinha um restaurante bacana no Rio e São Paulo, ele que fez uma coluna de jovem no jornal da época, assim, era um cara super pra frente. E ele falava, lugar que tem mulher bonita não quebra. Ele defendia isso quando ele abria as boates dele. E esses caras, estou fazendo uma menção dos caras que mais produziram noite no Brasil, Ricardo Amaral. Ele chegou, esses promoters tiveram essa sacada e falaram, vamos levar para um ensaio que vai desembocar no bloco. Aí tiveram a ideia de tatuar as meninas, tanto que era engraçado que tinha gente que ficava 4 dias com a tatuagem na academia. Tomava banho, gente. Mas não saía não, né? Não E saía. a gente queria mostrar que era princesa. Não Gostava de lavava banho, mostrar, mas eu sou gostava. princesa. Banho tirava. É. Uma proteção. Ela... Que a gente queria mostrar. Não, Ó, uma vez, esfregar, uma amiga de minha esposa trabalha no tribunal, e aí convive muito com o juiz, é uma juíza jovem, assim. Ela, pô, diga a seu marido, depois trabalho de princesa, como é que eu vou trabalhar o juiz de tatuagem de princesa? Mas não queria perder a tatuagem, não queria. Então, Todo mundo guardava essa tatuagem. Aí foi uma sacada legal. E aí, por que eu fui parar no Arém? Porque eu estava fazendo esse projeto. Então, os promotores que enchiam a Fashion, onde eu fazia o peixe, quando eu antigos, disseram, peixe, vem cá. Se a gente fizer um projeto assim de verão, você toparia fazer com a gente? Eu já estava com um convite de produtora para fazer minha carreira e falar, peixe, dê um tempo nesse show só tocando as coisas antigas. Sim. Vamos fazer seu repertório. Tanto que eu gravei xalalala, Massa, logo nessa sei lá, saída aí. diga. Muito Ei, bom, peraí, dá uma canjinha aí. Não vale a pena te esquecer, meu coração. É dessa época, Só eu gravei um quer disco você, essa e música fui linda. pro Arém. Então o Arém já nasceu com xananana. Já nasceu Todo assim. mundo E aí eu adora. fiquei Linda. muito vinculado ao cara
do primeiro ano do Arém do ensaio, o cara que puxou o bloco na quinta-feira. Tanto que a E maioria das era pessoas assim, acha que eu sou todo dono mundo do ficava Arém. esperando a A saída. saída. É. Oh, Claro, só mulher bonita. O Arém está no ar. O Arém está no ar. Gente, muitas vezes princesas. As princesas aqui, ó. Ah, Pois é, Maria. então nasce o Arém dessa conexão dos promoters que convidavam, que tiveram a ideia, o mérito é todo deles, do conceito, Sim. né? E aí eu já fiz a menção a Ricardo Amaral dizendo onde tem mulher bonita não quebra. Não vai quebrar, E aí eu isso não tá tô dizendo certo. que eles escolhiam, mas eles botavam É a mulherada dentro do paciência. E bloco. deu muito certo. E aí os homens vão Era muito onde legal. tem mulher. Claro. Era Homem muito vai pra legal, onde? bicho. Era No- muito tem Nesse, mulher nesse bonita, modelo, homem- desse modelo de casal é assim. Sim, Então, sim. a gente tinha esse público que ia atrás para os ensaios também, se dava a princesa Isso. convidar para ir para o ensaio. Isso criou um clima de azaração. O carnaval é isso, sempre foi um clima de paquera, azaração. Sim, sim. E o Arém só fez de juntar a fome com a vontade de comer. É verdade. Botou todo mundo junto. É Foi. verdade. Num ambiente ali de Maravilhoso. fim de tarde, domingo, festa. Não, top demais. Eu fiquei anos fazendo aquilo ali, fui gravando meus discos, aquilo foi me levando para outros lugares e tal. Arrasou. Então o Arém nasce dessa Nasce. combinação, final de projeto Fashion Maravilhoso. Club e começo do Arém, entendeu? É isso. Agora- Sua primeira vez no trio. Foi, Vamos lá. Foi no. Não foi no Arém. Não foi no- foi Desculpa, eu Aham. não, eu queria fazer a conexão para chegar na sua Aham. pergunta. Com a Baranga Pintada, eu já tinha feito o Com a trio. baranga pintada. Você tinha Ai, tocado eu, em trio. eu achei que sua primeira vez tivesse sido no Arém. Trio não. Tanto Primeira vez no trio, não. No trio. Não é a primeira vez. Não, menina, no trio. no trio eu já Mas fiz. com a baranga teve a emoção. Quando Ó, você na subiu no Baranga, trio, na eu te falei, era baranga. uma coisa com pouca. Não tinha uma onda tão profissional ali, né? Gente muito novinho, não era. Não sabia nada, né? Profissional mesmo Mas foi vamos pro lá. Arém. É isso, Tem uma ideia. profissionalmente. No Arém eu já estava dentro de uma produtora gravando disco, E já foi tinha ali que um você- suporte. Foi, Mas foi essa seu negócio primeiro dessa baranga bloco que você marcou, viu? puxou? Essa Não, negócio- não foi. Na essa- Baranga. Essa baranga marcou, viu? Na Baranga, pra Sabe você ter por uma quê? ideia, Eu ó. tava hoje malhando, de manhã, juro por Deus. Aí eu conversei com uma vizinha minha, malhando, eu falei assim, sabe que eu vou entrevistar hoje lá no podcast? Alexandre Peixe. Pergunte a ele sobre a baranga pintada. Tá vendo? Aí, ó. Porque a Baranga Pintada, ela é uma banda daquela ali. Entre Ela vai assistir, ela entre vai ver. 97 e 90. Como é o nome dela? Júlia. Ela Aí, disse que te Júlia, pra conhece, você ela lembrar, disse viu, que te Júlia? conhece. Isso. Você não. Só se ele ver a foto. Aí ele Você vai vê a ver. foto, eu lembro. Ó, Júlia, tô falando de você. Olha, Ela disse, então assim, ó, a Baranga é 97, 98, 99 termina. Pra você ter uma ideia, na noite de Salvador, naquela época, a gente fazia tipo o ensaio do No Outro Eva. Mas quem puxava no Outro Eva não era a Baranga, já era a banda Eva com o Ivete começando. Então, se os artistas estavam em outro patamar, a gente mais novo e começando, a gente fazia as festinhas. Eu fazia o lançamento do Interasa Sim. no Rock in Rio. Imagina. Eu tinha muito show no Pelourinho, na Praça Teresa Batista. Eu fiz muitas festas ali para bloco, por exemplo, porque eu não era bloco que eu tocava. Mas era eu e Chica Fé. Quem cantava na Chica Fé era Saulo. Saulo, é. Então era eu e Saulo na noite fazendo esse roteiro de festinha, festa no sítio que tinha não sei o que. Era Baranga Pintada, Chica Fé, Alex Góes fazia pop na época. Tinha uma banda de rock chamada Superfly, fazendo noite. Ah, eu com lembro, Bruno eu lembro, com Bruno Superfly. Masi cantando, que é bem legal. Tinha Márcio Melo fazendo alguns eventos assim, mas era mais um pouco menos esse público de festinha Márcio. Mas era uma noite que tinha umas bandas que faziam esse circuito de festinhas, né? Então eu cheguei a fazer bloco, tanto que teve um ano que eu lembro bem que os blocos, os times de futebol fizeram bloco. Então o meu chamava TTT Vitória e o de Saulo, eu não lembro, que o Saulo da Bahia puxou um do Bahia. E foi engraçado porque ele ficava tocando no Bahia, eu tocava do Vitória, aquela agonia para ver quem é que Eita, respondia lindo. mais. E então a gente fez circuito Barrondina, eu fiz com a Baranga, fiz Carnaval de Barreiras com a Baranga, eu toquei, não foi muito, mas eu devo ter feito, sei lá, uns 7, 8 apresentações de trio elétrico com a Baranga. Então não foi minha estreia não no Arém, eu já tinha tocado. Já tinha experiência. Já. E a, Experiência e a não, mas tinha tocado um emoção? E pouquinho. a emoção, Peixe? O Arém tinha Trio. uma coisa especial, porque assim, acabou que virou assim, um bloco da quinta-feira, né? É. Aham. Então eu sentia que tinha um burburinho. Todo mundo esperava, Ou né? quinta-feira era um tiro curto, Era né? uma Era só agonia, um só tinha um, É. era só quinta. Depois a gente tocou num bloco chamado Open Bar, que foi também bem interessante, porque eram garçons servindo bebida de bandeja dentro do bloco. Eu achava aquilo espetacular. Open Bar na barra, Open Bar. Dentro do bloco, né? Mas como sempre não ia dar certo. Baiano, ele vai pegar o uísque aqui do cara, vai dar comigo fora da conta. Não vai dar certo isso. gente. Brasileiro é uma miséria, desculpe. Pô, Arranja um pelo jeitinho. amor de Deus, não dá. É verdade. E aí, assim, mas a ideia era fantástica. A galera até falava, rapaz, aquele negócio era diferente, né? O garçom passava no meio do bloco. Você não precisava ir ali no bloco pegar sua cerveja. Então, assim, a gente fez algumas coisas. Mas o Arém foi realmente marcante, porque a quinta-feira do Arém era muito esperada. É.
E durante um bom tempo, assim, até os blocos tradicionais falavam, rapaz, quinta-feira eu não vou não, porque quinta-feira é do Eu Arém. Melhorem, no que Ninguém já- mexe. Tipo, respeitava que ali ia sair Respeitava. o bloco, É né? o bloco. Verdade. E era Isso foi muito bonito. importante, tenho muita gratidão de ter feito, apesar das pessoas assim sempre se referirem, você que é o dono do Arém, eu falo, não, gente, eu não sou o dono do Arém, eu sempre fui contratado pelo Arém. Eu falo isso porque eu já recebi interfone no meu prédio, eu queria ir no seu camarote, o que é que você pode fazer por Ah, mim? imagina. Qual é meu camarote para pegar minha percentual no canal? Qual é meu bloco? Imagina. Então, eu sempre fui solicitado para fazer essa parte do trabalho e os meninos da Diva, né, sempre foram, né, super queridos por acreditarem em mim desde o começo, mas estávamos todos começando ali, então foi uma aposta dupla. Aham. Eu acho que eu É contribuí verdade. bastante Demais. com esse meu desenrolar de carreira e eles contribuíram bastante para mim também, para ter um espaço super bem produzido, cheio, com bloco. Eu acho que foi sempre um casamento muito bacana nesse Sim, sentido, com né? certeza. Sim. Tenho muito, assim, a agradecer eles por essas oportunidades, sem dúvida. Mas aí a vida vai seguindo, Vai né? Os seguindo, caminhos. lógico. Com Claro. certeza. E aí nasce o axézinho, Vou te perguntar sobre ele. depois do Arém, né? Vou querer saber sobre. Mas antes você falou de sua esposa. Aham. E eu sei que ela Larissa. sempre te acompanha. Ela Sempre. aparece nos vídeos, sempre tá com a galera legal. Vai, curte gente, pra é caramba, bacana. animadíssima. Que bacana isso, e te É. apoia. Agora, Muito. vocês estão juntos há quanto tempo? Juntos há 24 anos. Ó, que bacana. Casados Formam um há casal 14, lindo, viu? vamos fazer 14 É. agora. Formam um casal Um casal lindo. E bacana. como é que ela lida com essa situação? Viagem, você pra lá e pra cá, e é fã, mulher. Já melhorou muito, a gente já entendeu muito esse movimento de como a gente conciliar a vida dela também profissional que ela tem, que eu admiro muito, e de como tá junto, onde dá. Eu também tenho que estar sempre fazendo malabarismo no sentido da cumplicidade, de Sim. também atender tempo pro lado de cá, não ficar só no trabalho, tentar não fazer certas coisas para estar disponível para outras coisas. Então esse equilíbrio a gente descobriu junto e acho que é por isso que a gente tem uma relação tão massa assim, de cumplicidade, de Que amor de massa, tantos anos, porque a gente se apoia muito um no outro, né? Desde, por exemplo, quando ela saiu do banco, que quis fazer concurso, eu fui, pô, Lari, vai agora. Não tem, né? A gente não estava casado ainda, você mora com seus pais, você tem como você parar tudo para estudar, porque é difícil passar em concurso. Sim, Muito difícil. Então eu fiquei ali em cima ajudando ela. Eu também já tinha uma experiência de largar coisa e entrar em outra. Eu era uma pessoa bem aquariana, assim, desapegado, não dá certo, embora, vamos para frente. Sim. E aí também aí eu fui um suporte nas minhas dificuldades da carreira, em momentos que estava muito para baixo, assim, poxa, será? Tá muito difícil. Bora, você vai Um conseguir. apoiando o outro, Então né? acho que esse é o grande lance da relação, da gente estar Sempre apoiando o outro, dando, né, suporte, dando, né, sendo cúmplice, sendo sim. parceiro de vida, Sim. né? E isso é massa. E ela, muito legal, que a gente viveu junto todas as fases. Ela pegou as fases que eu era só compositor, a fase... pra vocês terem uma ideia como isso é interessante, eu toquei na formatura dela como Baranga Pintada. E eu não conhecia ela. Foi mesmo? Olha. Que coincidência. E ela me Ó falou pra depois. Ó, eu ela falei- falou que ele cantou ali, ó. E ela lembrava da música que eu toquei Mas ela na já era época. fã? Não, ela Não, tinha um namorado Baranga sério. Ela Pintada. tinha um namorado sério na época, inclusive foi do Vieira, eu conheci um cara super bacana, problema Ela zero também com foi do isso. Vieira? Não, ela foi de São Paulo, mas assim, o ex-namorado dela, assim, que ela namorou antes de mim, foi um namoro sério, assim, era do Vieira, um cara, assim, gente boa, super bacana, mas assim, então ela não era de sair, de ver as coisas, mas na formatura, ela disse que acordou, com ressaca, claro, Eita. mas com a música na cabeça, que era uma música da Baranga que a gente tocou no rádio na época e tal. Então ela falou, pô, aquela música é boa, eu nunca esqueci. Então ficou uma coisa da música associada a um momento especial da formatura dela. E a gente sem se conhecer. E tem uma história curiosíssima que ela me contou também. Opa, Que adoro. diz que era muito comum na formatura as formandas subirem formando, né? Sim, no palco. Sim, subir Já no aconteceu palco. de tudo nesse negócio pra mim. Sim. Já molharam meus equipamentos, já tomei banho de uísque, Maria. tudo você imaginar. Aí Jesus. As mulheres já sobem, né? todos os homens Embriagadas, também. os homens também. Tamo doido. Todos. Então, assim, ela disse que uma amiga falou assim, Lari, bora subir no palco, não sei o que, tá tendo um show da Baranga. E ele falou assim, e o cantor é bonitinho. aí ela falou assim, ó que legal, ela falou assim, não faz meu tipo, não. Fez charminho. Acabou casando comigo. Fez charminho. Mas quando vocês se conheceram, ela lembrou que você era da Baranga Pintada? Lembrou, porque ela lembrava da formatura, Ah. mas ela não tinha hábito de ir pras festas, porque tava Entendi. no namoro sério, não tinha muito hábito de ir pras Por festas. isso que assim. o namorado deveria estar do lado. Ela falou, Não tava não, ela falou assim que olhou com 10 d mesmo. Assim, não olhou. E aí, as amigas, provavelmente, que formaram com ela, ela também fez administração na Fax, também já iam algumas para as festas, né? Então já conheciam mais.
Então, elas que ficavam incentivando, vamos lá, e deu uma soltou. Aí ela essa- foi? Ela subiu Não, no disse que não subiu, Não não. subiu. Não subiu, não. Ficou tímida. Mas é legal porque essa história é verdadeira e é interessante. Bacana. Agora, falando de relacionamento, de uma coisa assim, me diga 2 qualidades que uma pessoa tem que ter que você admira bastante. Ó, eu acho que primeiro é ser admirável, como a gente fala, você precisa admirar com quem tá com você, né? Eu acho que, pô, minha mulher é retada. Tipo assim, acho que admiração é massa. E esse traço de cumplicidade também é bacana, porque se você entra numa relação e não faz essa leitura de ceder, você vai ter que ceder em alguns momentos, e muitos, como ela também, precisa ceder em muitos momentos. Então, essa leitura, essa sacada de que você também tem que se flexibilizar, ceder, um desdobramento da cumplicidade e admiração, eu botaria esses 2 pontos. Lógico que, para seu gosto pessoal de beleza, isso vai contar, mas não vai sustentar a relação. Não, Se você tiver uma coisa assim física inicialmente, mas depois não for uma pessoa que você admire, que você queria estar você do não vai lado, conseguir que você ficar. curta estar perto, sim. que você quer ouvir uma opinião, Claro. isso não vai segurar, entendeu? Então, acho que é um combo, né? É um combo. Isso aí. Agora voltando a Chazinha. Eita. Agora eu quero saber como foi a história, como é que aconteceu a Chazinha, esse projeto que é massa, né? Que traz o carnaval para várias épocas do ano. Você tá aí com carnaval no Brasil Eu acho que a inteiro, gente né? tá saindo. E a galera já se- faz, né? Em é. vários lugares do Brasil. E, Isso, a e gente a galera ainda, se emociona, a gente né? tem muito o que fazer ainda. Sim. E toda vez que eu saio, eu sempre tenho esse compromisso em dizer, poxa, eu tô levando um pedacinho de Salvador comigo. Eu tenho É. responsabilidade com isso. Eu tenho que fazer um show legal, tem que ter um som bom, tem que ter um bom repertório, porque eu tô levando o legado da Chá claro, comigo. E é muito Eu bom. tenho certeza que eu levo comigo essa responsabilidade. Mas é mesmo. Juro, não é um subir e tocar. Pô, eu tô levando um legado de muita gente aqui. Você Mas toca, tem que você, fazer com você dignidade. o Tem show que- é bom demais. Tem que estar ensaiado, tem que estar legal, É. tem que ter uma cênica bonita. Então a gente sempre fala isso. Porque por mais que seja entretenimento, a gente trata é Eu música, fui é no arte. Axé Brasil em BH. Eu Você morei em já foi? BH, fui com o Lucas, fui. Você viu, era um negócio enorme, né? Enorme. Era enorme, era um estádio cheio. Foi realmente, a gente ficou assim, ó. Meu Deus. É absurdo, só música baiana, só uma axé music. Eu não gosto de falar música baiana, porque música baiana é muito mais ampla. Então vamos falar axé music porque é uma música mais ligada ao carnaval. E você tinha uma capital de um estado importante como Minas, em 2 dias de festa só com artistas tocando axé music na Bahia, né? Isso era um negócio sensacional, Foi né? mega. A gente até acha que isso em algum momento vai ter um retorno. Porque as pessoas não esquecem dos gêneros musicais, Não, né? São merece sazonalidades naturais de ciclos de todos os gêneros musicais e acho que isso tem alguma coisa a ser feita sempre. Né? Ou às vezes me perguntam isso, que gostam muito de falar de crise do axé. Eu nunca digo que é crise. Não, gente, na verdade são ciclos e isso Sim. oxigena as ideias, oxigena as mudanças, oxigena o que está por vir. Mas nunca deixou de ser uma festa que as pessoas, um gênero que as pessoas gostassem de ouvir. Por que a gente toca num tanto lugar do Brasil diferente e sempre querem uma banda de baiano para fechar a festa ou para animar a festa? É. E não é porque eu sou barrista, não, mas para fazer a festa igual a gente é difícil. É né? difícil. Para animar. É difícil igual a gente, animar. é Só difícil. Tem que suave. A gente tem já nasce assim com essa cultura certeza. de tem um negócio carnaval, diferente. Tem a um gente negócio tem diferente aí. uma A coisa, energia é diferente. o axézinho, na sua pergunta, na verdade é um renascimento do axé das antigas, se você for olhar. É. Eu não quis adotar Você. essa marca, Axé das antigas. porque eu achei que depois que eu parei de fazer esse projeto há 20 anos atrás, muitas vezes eu vi essa marca aparecer em muitos projetos. Isso. Não sei o que das antigas, É, forró das ficou antigas, mesmo. não sei Isso quem é das verdade, antigas. É verdade. Ficou mesmo. Eu achei que ficou uma coisa muito mais comum. E eu também achei que se eu colocasse o das antigas, eu estaria restringindo a tocar só coisas antiga. antigas. Por que não tocar uma música, de repente, nova, que é legal, do axé music? Sim, sim. Não quero ter essa barreira dentro do projeto. É. Então, eu preferi, e aí pegando um pouco um gancho que você falou que morou em BH, eu botei o IN muito por a minha influência naquela época de fazer muito show em Minas. Sim. E o mineiro sim, fala um é. cafezinho, um pãozinho. É verdade. E aí eu sempre achei carinhoso esse jeito de falar, axézinho. econômico, né, do mineiro. Vamos lá, um dedinho de... Esse trem, aquela coisa que o mineiro fala, do IN, cafezinho e tal, como eu falei. Eu achei que eu queria uma marca menor, que fosse mais fácil de posicionar a marca. Gente, você foi muito feliz E que na desse o marca. recado. Que legal. Ficou. Não, e o repertório também. Ficou muito Você tá bom. ali ouvindo uma música que você tá adorando, daqui a pouco você joga outra e você, meu Deus! Não para, não. É. E a gente, quando fez o projeto, e a gente começou dentro de um restaurante, que é o Pereira, um restaurante Sim. bar, Uhum. foi interessante como um grande laboratório pra gente, porque a gente fazia no meio do Pereira, no chão.
Porque eu tinha muita admiração pela roda de samba, como ela se comporta pro público. Sim. É muito informal, você tá ali como se Contato fosse ali um tá, coração, que é a banda ali no meio, Sim, e a verdade. pessoa tá perto. Falei, pô, a gente precisa de novo tá mais perto, Contato, um palquinho baixo, cantando, Sim. botando as pessoas para cantar do lado. Sim. Então o Pereira foi um laboratório que a gente testou o repertório e entendeu que o axézinho era aquilo ali, palco central, baixinho. Tanto que eu posso botar microfone como eu faço no show para a turma Sim. cantar com a gente. E a gente foi amadurecendo o repertório, ali tocando, essa foi legal, essa não deu certo, essa tá melhor com essa tá muito lenta, essa tá muito rápida. Foi ajustando, né? Então eu voltei ao começo. O que é que me levou pro palco? Olha que bacana isso. Foi o Axé das Antigas. O que é que me trouxe como um projeto pós-Arim? Um projeto próprio, porque dessa vez foi um projeto que eu concebi como artista. Hoje me considero um artista que sou também um gestor de carreira, né? Sim. Quando a gente vê aí as pessoas falando muito de que a Anitta, quando tomou a rédea da carreira, aquelas coisas, Sim. é um pouco isso, né? A gente tem que sentar para falar de tudo, desde a agenda, a questão da festa. Tem que Então, tá meus sabendo grupos de tudo, trabalho, a gente fala desde do gerador que vai para a festa, a arte que vai sair, se tá boa ou não tá, a figurino, a som, Sim. a convidado, homenageado, como a gente chama, tudo que a gente concorda, isso eu não acho legal. Então, assim, acaba uma condução de carreira que a gente acha que eu vou falar agora, no caso, eu acho que eu já, por ter 20 anos, já vivi algumas coisas que eu não quero mais fazer. Sim. Ou que eu acho que eu fiz e que eu não repetiria, por exemplo. Ou fiz e acho que faria diferente. Mas tudo eu entendo que é parte da caminhada, crescimento. Faz parte, Precisa, né, do Amadurecimento, processo. entendeu? Então, hoje é um projeto que é próprio, que eu tenho parceiros na execução do evento, tenho, mas é um projeto próprio. Diferente de você ser contratado para. Sim. Porque quando você também é contratado para, você tem certas limitações. Hoje seu interfone agir. pode tocar e a pessoa Não falar. faça isso não. Vou me pedir as coisas, não incentive isso. Amanhã o telefone desligado. Meu Deus do céu. Não, Peixe, e seu show é linda, a banda, muito bacana. Você E tá daqui de parabéns. É isso, de parabéns. Aí daqui a pouco Obrigado. tem bolinha de sabão, colazinho, e você interage. E os músicos todos, assim... Curtem, né? Fazer. Tudo A arrumadinho, energia, né? Não, eu tô falando também do figurino, a galera toda existe uma arrumada, né? sincronia Você aí, tem né? essa preocupação. O figurino da Coca Cachorro vai fazer toda a diferença, né, gente? diga aí. Vamos lá. A gente bem sabe. A gente bem sabe. Inclusive, o Axézinho 4 foi gravado dentro da Coca Cachorro. Exatamente. Tamanha Sim. importância que eu vou falar da Coca, sim. não estou parecendo, Peixe está fazendo um marketing, não. Tem que fazer mesmo, porque Sim. a moda e a música tem que andar de mão dadas o Totalmente. tempo inteiro. Gente, uma vez eu fui para a exposição de Jimi Hendrix em São Paulo. Jimi Hendrix foi morar em Londres. Antes de ele ser reconhecido nos Estados Unidos, ele foi primeiro badalado pelos instrumentistas britânicos que falavam, rapaz, esse cara é genial na guitarra. Ele não era um cara ainda muito famoso nos Estados Unidos. E ele começou a ir para os brechós fazer as roupas dele. As roupas dele eram super diferentes, Estilosas. feitas à mão. Então, quando a gente fala que um figurino interfere completamente na identidade do artista, total. Com certeza. Total. Figurino é lindo. importantíssimo. Então, ter uma Cocar ali com a gente, o Eldo, o Lula, toda a turma deles, Exatamente. podendo dar um suporte do que pessoas especialistas nisso, Soma é uma muito. mudança É uma consultoria, radical na praticamente. sua estética, E entendeu? a gente teve lá, né, Na gravação, na né? gravação, que foi no Cocá, que é um parceiro em comum, né? Eles Nosso, são sensacionais. Lula e o Eldo, gente. dois queridos. E Ó, a Lê também ali. a gente colocou aqui alguns recortes. Alguns E trechos, foi né? também, foi outra ideia também, que foi sensacional gravar lá. E foi Não é? natural, porque Foi. como eu comecei a frequentar lá como artista e ter essa parceria, e a gente entendeu, por que não fazer dentro do ambiente de moda? Onde as pessoas vão passar, tem Ficou araras demais, ali, porque tem... ali é um maravilhoso. universo, É né? um universo, então o espaço ficou bem gostoso, assim, bem aconchegante. A gente fez realmente um evento menor, porque a gente queria que fosse menor, mais aconchegante, mas com a preocupação de estar cênica bonita, a luz bonita, uma estrutura Não, bacana. a arte, sua arte é muito bacana. Foi lindo. A Então gente a botou gente- aqui passando. Eu não canso de olhar. Eu vou te falar, para artista, assim, Brau uma vez disse que toda vez que ele acaba de gravar um álbum, ele não quer mais ouvir o álbum porque ele cansou. Porque a gente começa na composição, na pré-produção. Até Aí vai- chegar no até resultado chegar no final, aí você ouve o né? guitarrista gravar, o baixista gravar, e ouve. O cara vai mixar, e você ouve a mixagem. Aí você vai pros recalls, vamos baixar isso aqui. No final você não aguenta mais ouvir. Mas eu vi. E além disso, como o artista está em constante evolução, quando ele acaba o disco, ele acha, pô, isso aqui eu já não queria, já quero gravar outra coisa. Então isso é muito do autor, e Brau é inquieto, é um autor, então tem um pouco isso. Agora eu falo de coração, os projetos desse aí, todos, eu vou porque assim, os amigos querem fazer lobby quando eu vou fazer a moral,
Eu chego na casa, no YouTube só tem axézinho rolando. Aí tem das duas, você fala, pô, velho, mude aí, porque eu já ouço tanto. Mas eu confesso a vocês que eu Mas gosto é Eu também gostoso de adoro. ouvir. de ouvir. Ó. Porque são 4 edições, então tem um, no outro dia eu tenho 12, no outro dia eu tenho... É. E a gente grava 1h30 de repertório e a gente toca músicas assim em sequência, Isso. de artistas diferentes. Exatamente, você vai variando. Então varia demais, assim como você falou do reggae, da bola de sabão, É. aí você vai para um galope, aí você vai para um samba reggae do Olodum, é muito diferente. Então Não. eu confesso Maravilhoso. que eu não canso de escutar Não, e de você ver. toca Mas também tudo não. no show, Peixe. Ó, Nossa, agora, passeio agora, geral. pagode, agora no final de ano a gente Eu sempre gravei ficou... pagode. É isso, sempre gravei pagodinho, pagode. Sempre. Adorei. Ainda tem um Agora eu pagodinho. gravei do Gera Samba. Eu adorei. É, mas sempre Massa. gravei, sempre Quando gostei. você soltou essa música, a gente... É. A gente fez tanto que na hora a câmera... Foi. Gente, que a gente fez Foi tanta tanta festa, empolgação. Olha, que a gente eu ouviu. fui pros ensaios do espanhol quando o Gera Samba tava começando, Também depois virou fomos. aquela explosão. Então, assim, é Aham. parte da minha vida real. Nossa, Eu também. sempre digo, o axézinho, galera, é repertório afetivo. Total. Então, quando eu total, toco uma música que eu repertório. falo, pô, essa Por isso que eu música... disse que o povo vai chorar. Vai, No né? Baiano vai ter chorão, É, né? axézão muita aí. Se eu for, tenho emoção. certeza que eu... Uma vez eu encontrei, recentemente, acho que em outubro, novembro do ano passado, eu encontrei Beto Jamaica no aeroporto. A gente tava indo pro Piauí. Piauí? Ah, não, acho que foi. Aí eu falei, pô, Beto, ele é um doce, Beto Jamaica, é um super simpático. E bom de papo, a gente ficou um tempão no aeroporto, eu voltava demorando, enfim, era um intervalo grande. Aí eu falei, pô, Beto, aí eu falei, você sabia que eu tenho uma música gravada por vocês? Ele não sabia, né, que eu tinha sido gravado pelo Tchan. Aí eu falei, que música é, Peixe? Eu falei, Abelha. Aí ele falou, é sério? Ele ficou brincando, porque na época o compositor, por exemplo, você voltando ao assunto de autor, o Tchan tinha muita música temática, né? É. Aí a gente ficava pensando, como é que eu vou fazer uma música pra pensar nas duas, na Sheila, na Loura e a Morena, não lembro qual era a formação na época. E os caras entrando, e eu só viajava delas entrarem vestidas de abelha nos programas de televisão, pra vou ter que fazer uma música falando de abelha. E eles gostaram tanto que gravaram, né? Só tenho essa gravada pelo Tchan, mas assim, é engraçado que aí a gente conecta essas histórias quando encontra no aeroporto, os caras, você fez essa música. Demais. Engraçado. Figura, velho. O Peixe tá falando disso tudo aí, mas eu quero saber uma coisa. Não venha, você já falou que você Aham. se inspirou muito no rock, mas eu quero saber o quê? Suas referências musicais baianas. Conte aí pra gente. Se eu te falar que essas todas que eu te disse aí me tocam de alguma forma, porque a formação da gente, o trio elétrico, ele tem um poder de nos dar uma execução de show muito longa. Isso foi diminuindo ao longo do tempo, mas Campo Grande, eu só fiz Campo Grande acho que 3 vezes, mas eu cheguei a tocar no Campo Grande 7h30, 8. E na Barra, o circuito normalmente, sem problema, sem ninguém quebrar, dá 4 a 5 horas. É. Se quebrar, teve um Arém, não sei se você estava nesse, que alguém quebrou na frente, que eu toquei 7h30. Vocês Meu estavam nesse Deus do ou céu, beberam e não não lembram? Eu não lembro. Eu não lembro. Eu já fiquei entre o quebrado, com certeza. Eu vou contar a história Mas desse não Arém. lembro, não. Que Meu minha Deus. esposa estava em cima do trio, e aí foi engraçado que nesse dia Ronaldinho Gaúcho Sim. subiu no trio e ficou tocando percussão, e o trio quebrou. Eita. Então ele tocou percussão 1 hora. Meu Meu Deus, que Deus. honra, hein? Foi quando ele fez o Todo camarote artista acha aqui. que toca Que percussão, honra. né? É. Aí, beleza, tirou foto, achou todo mundo, mas aí o trio quebrou e aí ele não queria sair da percussão. Aí, então ele toca conga, aí os meninos acham engraçado que é um ídolo ali tocando, mas daqui a pouco fala, sim. pô, Ronaldinho, peraí. Já chega. Já chega. Essa tocada aqui já não é tão fácil, não me atrapalha. Mas ele ficou amarradão lá, todo mundo se deu risada. Aí quando acabou o trio, eu falei, pô, Lari, primeiro dia de carnaval, logo 7h30, não tem mais 9 shows pela frente, eu vou morrer. Aí ela, 7h30, foi isso tudo, não tem noção do tempo. Vai começar com- Só que tá bebendo até agora. Não lembra. Não, viu, quebrou. Adora. Pé quando chega em casa. Adora. Chega em casa. Aí olha a sequência do comentário. Foi isso tudo? Eu falei, pô, Lari, foi. E falei, pô, e Ronaldinho, rapaz, você viu? Cantou, ficou com a gente 1 hora do campeonato. Ela nem viu. Ronaldinho Gaúcho. Eu nem vi. Estava no Meu Deus. Falei, beleza, parabéns, você bebeu bem mesmo, direitinho. É uma curtição, ela adora, Ela ela se curte, amarra. tá certo. Falei brincando, mas tá tão ligada na curtição, É, porque você quem passa tá ali com uma curtindo água. vai Não gostar. tá ninguém, nem- vocês que estão lá Tá na... nem É, aí, né? Ninguém tá vendo nada disso. Ninguém tá gente. pensando Pelo nisso amor aí. de E ela Deus. fala muito, pô, eu tenho saudade pra caramba dos trios, assim, dessa coisa, né? O trio tem uma magia ali. Ela fala muito isso. Não, Ari, daqui a pouco isso, de alguma forma, a gente vai ter algum retrofit disso, alguma coisa vai acontecer, né? Tem que lançar aí. Aí é massa isso aí. Eu não sei porque que eu falei essa história e acabei não respondendo o que vocês Verdade. perguntaram. Não, acho que ela falou das referências. Referência. Não, ele falou Aí eu falei do trio, baianos, me né? lembrei agora. Então, quando você faz um trio de 7h30, aí eu vou lhe falar de uma época dos ensaios pra esse carnaval, que eu tinha, acho que 140 músicas ensaiadas e os músicos queriam me matar. Meu Deus. Peixe é maluco, vai ensaiar e vai tocar 70, vai deixar mais Mas você mais tem que estar 70 preparado, fora. né? Deus. Eu falei, rapaz, não pode pensar assim, sabe por quê?
É. Porque eu passo no camarote, eu vejo um cantor de rock que joga um microfone, eu vejo um cantor de reggae, É. eu vejo um artista da velha guarda da Você pop. tem que pensar em tudo, Eu né, tenho que Peixe? tá com- Rapaz, Eu tava uma vez na Band ao vivo com o Tico Santa Cruz lá. Peixe, estamos ao vivo na Band aí, tô com o Tico aqui, beleza? Eita! Aí, pô, meu irmão, o que é que você faria aqui ao vivo? Eu falei, pra Raul Seixas, vamos nessa, Raul Seixas baiano, vamos tocar Raul. Arrasou. Aí, bum, mas se não tiver Se munição... você não é. Você tem que ter ali Entendeu? o Verdade. plano ABC para um Então, assim, carnaval. quando a gente tem Radinho. perrengue, os caras começam a entender, porra, ele tem razão. Tem razão. No SOS, não só o Fulião não acha chato você começar a repetir música, É. O povo começa. como em situações de você ter encontros, você tem repertórios assim para atender esses encontros dos mais diferentes possíveis, entendeu? O que Perfeito. acontece no carnaval. Então hoje mesmo minha turma, essa banda, essa nova formação minha, que alguns estão há mais, sei lá, 3, 4 anos mais recentes, eles entendem o quanto é importante a gente ter um contato semanal em estúdio, cantando de Djavan, a Banda Mel. Sim. Porque Excelente. Porque primeiro, o Brasil é muito grande. É. Então já aconteceu, a gente tem prova de fogo o tempo inteiro. Você vai tocar num corporativo, no litoral norte, na hora do jantar. É. Falei, e aí, como é que eu tiro essa turma da mesa? É verdade. Então não posso começar com aquela música acelerada de Não baiano. dá. Eu tenho que balançar um pouquinho, entendeu? Tem que ver o time do o público, time. Então, né? se você tem um show só, você sobra Não nessa dá. hora. É. Entendeu? Então, eu acho que a escola do trio é uma escola interessante para criar essa possibilidade mais múltipla de repertório, de você, né, passear por muitos gêneros musicais, para você construir um repertório muito também assim, dentro da região que você vai, sem perder sua personalidade. Eu não vou tocar um Djavan com arranjo original, né? Eu vou trazer para cá, pro jeito que a gente toca. Perfeito. Então a Chezzy me deu, como dizia a Gil, muito regra e compasso, né? Porque a gente tem que fazer uma curadoria, assim, de pesquisar repertório para fazer os medleys. Então, se você contar aí 4 edições de um ano e meio, eu tenho 6 horas gravadas só de repertório da Bahia. Imagina. Bacana. E acho E o bacana bom que é que falta muito são ainda. todos diferentes. Todos Você diferentes, nunca bota. repetir. Exato, é isso. Não, Isso que é legal. maravilhoso. A gente Pra tava... não ser assim, Peixe falou é mentira. Eu só repeti quando o artista que foi participar foi gravar. Ah, mas é uma. É. Eu nem Porque sei. é um artista original. É totalmente diferente. Então, É pô, Márcia totalmente Freire vai cantar diferente. comigo, eu não vou cantar, sei lá, e deixa o Lero vem pra cá, que eu já totalmente gravei. diferente. Vou gravar agora na voz É lógico. da artista que lógico. consagrou a música, entendeu? Perfeito. Com certeza. Então tem essa coisa, e a gente, toda vez que termina o repertório, a gente deixa de fora muita coisa. Poxa, eu não vou gravar essa, sabe, é filho assim. Já fica pro Já próximo. fica pro- Já vai guardando. A gente Guarda estava pra agora, nós. final de ano, em família. Nossa casa, né? Em Guarajuba. Tocou muito, a Chazinho. Tocou? Peixe não parava de tocar a Chazinho. Mas não é porque, é porque a gente gosta mesmo. E assim, tira um, bota o outro. Porque a gente sabe que bota ali e vai. Aí alguém já falou assim, não sei se foi o marido Daniel. Eu não aguento mais a Chazinho. Quero E minha o mãe, dia e minha Quem é que mãe. meu nome dele? É Lucas. Não me apresente o Lucas. Não gosto dele. E Você minha vai, mãe, ó. você vai gostar de Léo, que é o meu, que Léo que adora. Léo, sou seu fã. Olha, Mas minha era o mãe, dia e inteiro, minha mãe, ó, gente. não, já acordava, ó, deixa eu ver qual vai ser o que eu vou colocar. Porque a gente uma preguiça de colocar alguma coisa, achei perfeito. É perfeito, Ficava todo o mundo gosta. dia inteiro, acho que foi uns 10 dias, só a Chazinho. Esse A desafio, Chazinho. do A consumo, Chazinho. esse desafio do consumo de música que a gente acabou de falar aqui. Então, é muito do que você também quer pra você, né? Então, quando a gente começou a gravar, eu falei, gente, tem que ser uma coisa que você dá play e deixa. Isso. É Porque isso. se eu ficar lançando um álbum Exato. autoral... Exatamente mudando. isso. Toda hora é muito Ah, chato. eu gosto dessa, mas não gosto dessa. É um pau e ficar tirando é você muito botar prático, ali, deixa. é muito E prático. acho que foi uns Com 10 dias certeza. que a gente ficou lá. Ficou Eu acho que é esse o grande dia barato. inteiro. Eu acho que hoje o desafio é achar essa nova forma de consumir. Hoje eu sou uma pessoa que nos lugares que eu vou, é o YouTube que tá rolando nas casas. Assim, há isso. muito tempo, né? Na minha Débora? casa Há só alguns rola anos. YouTube, viu? Sim. Então, assim, eu sou uma pessoa hoje mesmo que almoço passando coisa no YouTube. Eu Eu não também. fico mais. Eu não tô nem falando de TV a cabo, viu? Eu tô falando de YouTube. Eu É, também. sim, Eu sim. também. Então, eu assim, sou você igual tem que a você. dizer, poxa, como é que eu vou chegar nas pessoas se eu não estiver isso. fazendo esse... Tanto que hoje, pra gente que é autor, fazer música nova tá um desafio absurdo. Imagino. Tanto que nesse projeto tinha uma música que eu cheguei a gravar e acabamos não colocando na finalização, a gente acabou pensando ela por ser nova. E lançamos em separado, que chama Soul, de Salvador. Sim. Você deve ter sim, escutado lá sim, cantar sim, Sou, sim, sou de Salvador, Condendê, bom baiano. Uma eu homenagem sou. à Homenagem a Salvador. capital. Eu falei, poxa, eu nunca gravei autoral aqui, eu vou tirar. Aí eu fiquei assim, vou deixar no meio. Com um pouco com medo dessa coisa virar a música que pode ser, não gosto dessa, porque não é conhecida, não é que a música é ruim.
Aí eu pincei do DVD, lancei como um clipe, lancei como música Muito separada. bem no verão, né, bacana, você? muito bacana. Mas eu não posso deixar de lançar as músicas, mas eu tenho que descobrir sempre formatos onde eu possa estar ali lançando autoral, lançando projetos de releituras como o Axezinho entendeu? Então eu tenho, por exemplo, um projeto chamado Peixe Canta Asa, se você procurar no Spotify tem, não tem audiovisual, porque isso eu já gravei, sei lá, tenho 6, 7 anos, era mais difícil fazer isso, ou menos comum você ter isso, mas se fosse hoje eu faria um audiovisual disso. Sim. Que é dá releituras também. de sucessos do Asa. Ô, Você top. Peixe, vem cá. Você que viaja bastante, muito show, Brasil todo. Eu queria que você contasse pra gente agora algum perrengue que você passou, assim. Uma coisa muito engraçada. Conta aí pra gente. Você falou de trio, eu já toquei num trio uma vez em Feira de Santana, que eu tava com uma hora de percurso, o trio, pum, parou e acabou, parou e parou. Meu Deus do céu. E Não aí? tem gerador não, gerador extra, esqueça. Meu E aí? Deus, e aí? Isso aí, Era bloco? bloco, era um O povo bloco. começou a Meu vaiar? Deus. Aí aquela sensação sempre de que o leigo não entende que é técnico, não é a gente. Então fica... Mas tem gente que tá bebendo, quer fazer o circuito, tá louco, meu amigo, não quer nem saber. Mas cerveja não na- toca nada, desliga tudo, não tem o que Desliga, fazer. virou Então Então tem... começou a gritar. É assim, é chato, fica É chato, aquela expectativa de que vai voltar, você fica internamente pro produtor e aí, pô, aí o cara, aí você vê E que não... nada. Você fica incapaz, Senão né? você vê que não tem um tem o plano que B, fazer. não tem um... Porque eu já vi todos os grandes artistas do carnaval já sofreram com o trio parando, mas o gerador entra. É. Uhum. O Aí plano ele B continua tá ali. tocando. É isso, tem que ter o plano B. O trio tá Então, não parado, tinha mas um ele plano A B. continua gente tava tocando. num trio recente aí, que aí do nada parou. Uhum. Aí ficou aqueles 2, 5 minutos de agonia. Meu Deus, o que foi? Alguma coisa tinha saído da tomada. E aí voltou. Foi É o Foi. tempo, muitas vezes, até de ligar todo o Gente, equipamento. é É isso aí. Passou uma pessoa, porque fica muito Foi. lotado lá em cima, né? Tropeçou e desligou. Foi um momentinho de pânico que rolou. Foi. Mas Eu já voltou. tive isso, já tive shows assim que a gente vai fazer no lugar e pega horas e horas de ônibus, chega lá, tem meia dúzia de pessoas, fala, porra, a sensação é assim, porra, eu gastei 22 horas pra chegar aqui, pra tocar pra ninguém. O meu pânico não era nem tocar pra pouca gente, porque se for pouca gente animada, eu não ligo. Pra mim, quantidade não diz o que é o show. É. Se tiverem 10 pessoas afim do show, eu canto o mesmo show, faço o mesmo show de 2 horas, não faço o menor. Uhum. Porque é primeiro respeito a deles. Claro. E segundo, que você tocar para 10 mil que não estão, de repente, conectados com o seu show, porque pode estar numa grade errada. Que eu já Sim. toquei em lugar que não era pra eu estar. E isso a escola também me ensina. Aí eu vou para que lado agora? Meu Deus. Aqui não rolou, aqui deu trave. Fica- Entendeu? E acho que teria... Que acho que se fosse o contrário também seria. Outros artistas até bem na área que atuam, se você colocar no lugar errado, é normal, pô. Tem, de repente, ali uma galera que não tá querendo ouvir aquilo. É verdade. Então é difícil passar por isso. Então já fui uma vez, andei, Zupa, a galera chegou no lugar, a banda toda sofrendo, era um ônibus pequenininho, indo pro interior do Piauí. Chegou lá, um cara tava com um violão e uma voz, assim, um pedestal pra você fazer. Meu Deus Era, do céu. a gente viajou isso tudo pra com voz e violão. Meu Gente. Deus. Entendeu? E aí? Assim, então a Meu gente Deus. passa. E no começo, assim, Acontece. sabe aquela coisa que você tem que dizer, pô, eu tenho que passar por tudo. É. Então, por exemplo, você me viu no Axé Brasil. Você não sei se você no dia que foi eu toquei, mas assim, Sim. eu participei de Axé Brasil, toquei para 50 mil. Mas o Axé Brasil, ele era o fim de uma cadeia que eram as micaretas e os ensaios. E quando eu entrei em Minas, comecei a fazer, eu fazia o aquecimento da festa. E o aquecimento da festa é geralmente um lugarzinho pequeno, sem estrutura. Então eu passei por esse circuito. Eu lembro uma vez que eu fui tocar em Sete Lagoas, que o contratante, uma boate assim, com uma estrutura péssima, precária de som. Aí todo mundo sem comer, ele levou a gente para dentro da cozinha, a gente comeu dentro das panelas, assim, no final da comida. O cara não tinha uma preocupação de fazer camarim, de botar uma mesa com a comida. Estrutura zero. Porque assim, ninguém conhece quem esses caras estão comendo, ninguém sabe quem. Então, assim, tem muito também essa falta de cuidado com o artista, muitas vezes está começando. E, ao mesmo tempo, você tem carinho. Sim. Eu fui tocar numa cidade chamada Pompéu, no meu segundo carnaval. Cidade super pequena, que é aquela cidade que deve ter, sei lá, 3 mil habitantes e vira 30 mil no carnaval. Meu Deus. Olha. Que ficam nas cidades vizinhas dos hotéis, Sim, assim, sim, cheios. sim. Isso acontece aqui, por exemplo, em Amargosa, no São João e tantas outras. Que não é cheio e fica cheio não São João. Aí você chega lá, você vê que é um hotel simples, que as pessoas são simples, mas em cima da sua cima tá uma cesta. Cuidado. Ó, Tem que cuidar. Você vê que a Atenção, maçã né? foi A escolhida. delicadeza, A, maçã- né? a banana é bonita e tem um carinho. Que prazer ele receber no meu hotel. E eu começando, não era um artista conhecido. Sim. sim. Então não é questão de ser do valor. grande. É. Sim. É muita consciência própria. Do mesmo jeito que eu vejo artista, empresário reclamando que é artista. Que artista, porra, que sacanagem. Um camarim de 20 mil reais, o cara nem entra. Pede champanhe de não sei das quantas, pede cristal, não sei o que, pra fazer o badeiro, eu uso tudo, né? Aí eu sei que muitos desses artistas também tomaram essas cacetadas no começo, de ter que comer na panela o final da comida do dia. E aí hoje pede o que quer. Agora, assim, se você me perguntar, eu faria isso? Não faria isso.
A não ser se realmente eu fosse beber aquilo ali, todos, e, sei lá, eu só bebo aquela bebida, mas porque tem pedidos realmente que são difíceis Às do vezes, contratante no interior comprar um rótulo muito difícil de achar. Eu sei que tem artista que, se não tiver no camarim, pode dizer até que não faz o show. Mas isso são escolhas, né? Eu não faria isso. Inclusive, já vi camarins sertanejos estouradíssimos. Vou dar um exemplo aqui, um super conhecido, Jorge Mateus, vocês falaram. Eu fui no Villa Country uma vez, eles me chamaram para ir em São Paulo. O camarim deles era extremamente simples, era uma mesa daquela menorzinha ali, fruta, não sei o quê. Os caras já estavam sold out em 3 dias de Vila. E não tava nem ligando pra isso aí. Isso é deles, eu É conheço da pessoas simplicidade, simples. né? Simplicidade. Então é muito perfil de artista, entendeu? E sei que tem artistas aí que, talvez com muito menos do que eles alcançaram, devem pedir um monte de coisa. Eu já vi uns pedidos bem engraçados até. Então a gente vê todas as coisas de todos os lados, né? Então tem algumas práticas de mercado, assim, que são algumas vezes assim excessivas. Eu acho que é uma linha de equilíbrio para os dois lados. Não só você botar o cara para comer na panela, não fazer um camarim com o mínimo de recurso você não faz, não trata. E nem o artista também ficar pedindo um monte de coisa que não vai usar. Por quê, né? Tudo isso. Não é desnecessário. Entendeu? Algumas vezes precisa porque vai atender convidado, tem que ter opção. De vez em quando as pessoas, você vai comer. Não, mas pode entrar convidado aqui, eu preciso ter. Tem um equilíbrio nisso, né? E Carnaval, Peixe, dá um spoiler aí pra gente. Eu vou falar do pré, eu já citei, mas é um pré-carnaval, que é o Axé, o Gravata Doida, no Santo Antônio, 25 anos de gravata, eu vou pro meu 5º ano de gravata, no Santo Antônio Arena do Carmo, com desfile na rua, é super bacana esse projeto. Aí na quinta eu vou pro Camarote de Salvador, vou fazer a abertura do Camarote de Salvador esse ano. Esse ano, falando que vem não, esse ano. E uma surpresa que eu não posso falar ainda. Mas... E aí eu saio para Minas, você que mora aí, vai fazer sexta, sábado, domingo, segunda em Minas. Eu faço carnaval em Minas, interior de São Paulo, há muitos anos. Sempre fiz, mesclei Salvador com Minas. E aí na terça eu faço o Camarote Club. Sim, pelo terceiro ano, o projeto Axézinho no Camarote Club. Completa a agenda. Entendeu? Então, talvez a terça... Talvez a terça a gente ainda possa fazer alguma outra coisa. Essa surpresa é aqui, né? E eu vi que o aniversário é logo depois, né? Quarta-feira de não é? cinzas. Como é que comemora? Só tem espinha do aniversário peixe. da Só sobrou a Eu vi também, espinha. dia 14, Dia 14 é. Mas essa surpresa que você falou que você não pode falar é aqui em Salvador. É em Salvador. É. Em Salvador. Então pronto. Salvador temos uma surpresa aí. Então, E como não já divulgaram tem ainda, também, não posso falar. Tudo bem. 2 de fevereiro, já oficialmente. sei que você tá no iate. Iate Peixe Timbalada, no iate, na sexta-feira, dia 2. No Camarote Arém, dia 28, domingo. Dentro do camarote pra gente comemorar, celebrar os 20 anos do ensaio do Arém. Eita, o cara tá super bombado, velho. Meu Deus do céu. Você vai ouvir com certeza o o Arém está no ar. Então a gente vai ter que fazer esse mix de saudosismo e de repertório afetivo para quem, né, foi durante muito tempo aí, como vocês foram, para os ensaios do Arém. A gente vai ser uma festa super bonita de reviver. Vai ser lindo. Dentro do próprio Camarote Arém, dentro do Circuito da Barra ali, né? Porque ele é bem localizado ali. E a cidade vai estar respirando um pouco para carnaval, porque é o dia do furdunço. Então vai ser bem bacana. Então fica o convite para muitos eventos legais. E o Axézão, que eu já convidei para a gente estar no Baiana dia 28 de janeiro. Olha que a gente vai, viu? Vai, vocês vão. Escolhe aí o que dá para ir, o que pode mais de um, e vamos prestigiar, que vai ser um prazer. Ele aqui tá já mantendo a forma pro carnaval, aqui só bebeu água, não aceitou mais nada para ficar aí no shape, né? E aguentar aí toda essa maratona. Não é só questão de estética, não. A gente, assim, saúde eu falo... a também, preparação, né? O físico, e assim, eu digo hoje sem sombra de dúvida, eu acho que hoje você fazer maratona, não só você se preocupar com atividade física, comer bem, assim, hoje eu digo assim, você precisa muito ter uma fono com você, um otorrino. Então a equipe, assim, eu tô com Carla Fer, né, há mais de 15 anos, fazendo toda essa parte de medicina preventiva, essa parte do que fazer antes, do que hidratar ao longo do trio, o que comer. Então é importantíssimo, né, você ter uma médica, então, que eu adoro, porque é uma profissional que já tinha um histórico de treinar atletas de alta performance. Então, a gente é um atleta vocal de alta performance. Então, você ter hoje uma fonoaudióloga como Valéria Leal, Natasha Braga, que atende cantores dos mais diversos. Eu chego lá em Natasha, no mês agora de janeiro, a sala dela é só artista do trio. Uma disputa. Todo mundo. É engraçado, porque o hospital fica aquele burburinho, porque você entra a Xande do Harmonia, aí Duval passa, a Margarete, aí passa Peixe, aí passa...
Sem correr, os feats estão lá no corredor. Porque tá todo mundo tendo que estar perto desses profissionais. preciso, Pra vocês né? terem ideia, a Valéria, Fono, falei de Natasha também, que atende todo mundo, essa turma meio que teve que entender na marra como é que a gente suportaria 5, 6, 7, 8 shows seguidos longos. Então, pessoas que se Tem uma especializaram preparação, na maratona vocal. mesmo, isso. Então, assim, pra você ter uma ideia, a Anitta, quando procurou Valéria para trabalhar com ela disse, quem é que faz aí os baianos que esses bichos Por quê? aguentam cantar? Não foi? Então, assim, foi atrás da que Ela tava... sabe que... Então, ela liga para Valéria para fazer o Exatamente, carnaval. sim. Então, é um mérito, é uma conquista desses profissionais que a gente não pode deixar de tê-los por perto. Eu falo isso até os artistas estão começando. Não economizem nisso, gente. Porque se pensem numa coisa surreal é você estar no trio a fim de fazer o melhor show E a voz. e não ter voz. É um instrumento, é né? De Terrível. trabalho. Aí você começa a se medicar Não dá. errado, achando, não, vou tomar aqui um corticoide, não sabe. Toma demais, toma de menos. Não é assim, não dá. gente. Tem que Então, ter um profissional. É extremamente Super importante. Pra você ter uma ideia, ó, um carboidrato, se você botar, dissolver no trio, porque você ouviu falar, um cara que pedala toma isso. Se você tomar ele sozinho, você tem diarreia. Imagine. Imagine tudo que você quer no trio é diarreia. Jesus Cristo. Jesus. Então você tem que combinar. Naquele Não pode só banheirinho. isso, tem que tomar uma água, tem que tomar um isotônico. Tem Não, uma tem série que de ter- tanto tempo. Tem uma combinação para Não. quem quer seguir. Claro. Com certeza. Né? Todo mundo segue. E Não é tô muito dizendo quem não tempo. segue. Ó, tem artista aí que eu sei que não faz fono, não faz aquecimento vocal. E também tá dando certo. E deu certo, cada um. Eu Aí hoje para- te digo, eu é. entro no carnaval e saio tranquilo, porque eu sei que eu tô com essas pessoas por perto, É, sua entendeu? equipe toda. Então E é eu importante. fico numa boa. Eu recomendo porque pelo menos pra mim funcionou. Mas se você não usa e tá bem, Tá tudo tudo certo certo. também, né? cada um Parabéns. tem sua bagagem genética vocal, de repente você é mais resistente que eu, então eu não vou duvidar disso. E vamos nessa. Joia. Gente, é isso aí. Peixe, estamos Ah, finalizando aqui. Obrigado, viu? Eu queria agradecer, né? Você ter tirado um espaço aí na Nossa, sua que agenda. isso. O cara tá bombado Concorridíssima, demais e é. veio Não, aqui. tranquilo. Em pleno Super verão. feliz, super feliz. Exatamente. É bom de vir, é mais corrido porque a gente tá sempre correndo por conta da agenda, mas é bom que a gente também fala do que vai acontecer nesse grande clima de pré-carnaval, que é janeiro, um carnaval curto, Exato. que tudo acontecendo ao mesmo tempo. Né? Tudo. E o carnaval já tá aí, né? E então aí é bom vai que a gente tenha a tudo chance de junto. falar do que vai acontecer, Também, que vai acontecer claro. logo ali do lado. Né? E você tá aqui também pra isso, pra mostrar, né? o Ótimo, que é que você vai ótimo. fazer. Obrigada, sucesso Obrigado, pra gente, você obrigado a aí, vocês. Rio de Obrigada, Janeiro Peixe. todo, carnaval, Obrigado. ao longo do ano. Adoramos estar aqui, viu? No Axé do Volume obrigado. 4. Deixamos aqui passando, mas sucesso sempre. Obrigado. E Sucesso é pra isso vocês, aí. marca Obrigada. nova, elas em cena aí, arrasem, botem pra quebrar, façam bastante sucesso nessa nova caminhada com marca nova e super obrigado pelo convite, viu? Sempre Nós muito que bom, agradecemos. né, falar com o público de vocês, com vocês, trocar um pouco de ideia, contar um pouco das histórias, viu? Isso Beijão, aí. obrigado. Joia. Obrigada, gente. Fiquem ligados, mas sempre episódios no ar. E esse aqui foi o primeiro super especial com Alexandre Peixe. É Valeu. isso aí. Obrigado. Beijo. Tchau.